Como é que chama aquele negócio? É o jornal. No jornal, os âncoras. É o jornal. Eles ficam só de bermuda Aqui atrás. Atrás da bancada, é... né? Aqui é jornal ao nacional. vivo, é. Gente, vamos lá. Estamos assumindo. A gente está gravando o podcast ao vivo. Estamos ao vivo agora. Esse podcast, obviamente, não vai ao ar agora, né? É impossível, A gente tá né? gravando ele ao vivo com a interação da galera. Aí vai editar. Exatamente. A gente tá gravando com a galera, a gente tá gravando a gente aqui em casa, né? E o pessoal está no Facebook, na nossa live. Vocês mandem aí as perguntas que a gente vai fazer, Sim, as respostas ao vivaço exatamente. aqui. Não só perguntas, a gente vai fazer também, vai ser essa... Como é que é o nome? Interação. A gente vai discutir esse trailer aqui, teaser trailer, né? Esse trailerzinho muito curto que teve. Foi que 40 segundinhos, aí 50 segundinhos. Pois é, que muita gente falou assim, mas ele não revelou nada demais, teve nada demais. E na verdade teve, né? Teve várias coisas legais, cara, hein? Teve várias coisas legais, eu assim, achei. Foi o que eu comentei até no nosso grupo do Facebook. Se você ainda não tá no nosso grupo do Facebook, você pode entrar procurando o Oficial DWBR. Oficial DWBR, nosso grupo do Facebook. E se você tá ouvindo esse podcast depois, ele tá linkado aqui no post, como sempre. Isso. Que fala assim, não teve nada, não teve referência a nada, não teve... Só foi gente comendo. Só que não, né? Tipo, a gente viu umas referências jogadas ao longo. Tem várias referencinhas, né? Acho que é importante perceber cada coisinha. A gente viu várias vezes o trailer, a gente pausou. Sim. A gente, né, ficou ali, que nem vocês devem ter feito a mesma coisa. É que Doctor Who tem aquele lance que sempre fala da cebola, né? Que ele tem 1 milhão de camadas. São várias camadas, inclusive um dos comentários lá no site foi justamente isso. Tipo, que bom que vocês veem essas coisas. Porque aí vocês trazem pra gente e a gente consegue ver melhor e fazer teorias em cima, né? Que essa é a grande graça de trailers como esse, eu acho. Pois é, cara. A gente, pra quem tá aqui, né, quem vê o nosso trabalho, escuta o nosso trabalho há um tempo bom, né? A gente já tá nessa de fazer review de teaser, de trailer maior, de imagem há anos, já desde... o quê? Já vai pra 3 temporadas aí, on a roll, né? Exatamente. E a gente já conseguiu fazer, tipo, review de podcast, de trailer de 10 segundos, cara. Já fizemos isso. Então... O lance é que tem muita... Assim, dá pra tirar muita coisa dali. Óbvio, né? Não como no episódio, mas... Não como num episódio ou num trailer maior, né? Sim. Mas eu acho que é bacana porque, assim, até agora, o que a gente teve? Nada. Não, mentira. A gente teve a de olho caindo. A gente teve duas coisas. A gente teve o vídeo de apresentação da Jodie, que, aliás, vai fazer 1 ano agora. É verdade. Dia 16, amanhã, vai fazer 1 ano daquele... Não é trailer, né? É o videozinho de apresentação da Jodie. Jodie Whittaker is the 13th. Sim, aquele que a ela tá gente, com a roupa inclusive, fez a live. Sim, que ela tá com a roupa do Capaldi ali, né? Não, uma roupa, sim. Mas é uma roupa pra parecer a do Capaldi, né? Pra parecer a do Capaldi. Aquela que ela encontra a Tardes no meio da floresta, a chave, isso vai fazer 1 ano. A gente tinha esse material. Aí a gente teve toda a temporada do Capaldi, né? E aí a gente teve o especial de Natal com ele regenerando pra Jodie. Sim. E foi isso. Tipo, a gente não tem mais nada. A próxima coisa que a gente tem é isso. Sim, Não, tirando ali o pedacinho dela regenerando, né? Fora isso, não teve mais nada oficial. Não, né? A gente teve 3 coisas. A gente teve a vídeo de apresentação da Jodie como doutora, o especial de Natal, que ela aparece por 1 minuto. Sim. E o de hoje, o teaser de hoje. E é engraçado, porque, por exemplo, foi uma coisa que eu comentei Tá. Uma coisa que eu comentei no Twitter, né? É que as pessoas estão reclamando que o teaser foi curto, né? Que foi pouca coisa. Mas, na real, até hoje a gente não tinha nada substancial da temporada, né, cara? Exatamente. A gente não tem nada da temporada ainda. Não tem. A gente teve o anúncio dos Companions e os nomes deles. Mas, oficialmente pela BBC, a gente não tem nem confirmação de quem eles são. Pois é. Porque, por exemplo, a gente personalidade, nada, né? Nada. A gente tem algumas fotos das gravações lá na África do Sul, que a gente postou no site. Sim. Então, a gente viu que parece que a Yasmin é uma policial, né? Mas a gente não tem descritivo de personagem ainda. Sim. E, por exemplo, nesse teaser, ela não tá policial. Ela tá na vida dela com as amigas. Tá no dia a dia. Sim. Parece que os 3 estão no dia a dia. Parece que ela tem com as suas amigas. O Ryan, que é o Tosin Cole, tá ali também jantando.
E o Bradley Walsh, eu não sei se você percebeu que vai ser o Graham. Ele tava num diner, né? Ele tá também num restaurante, mas ele tá atrás do balcão. Eu acho que ele trabalha ali. Eu acho que ele trabalha nesse restaurante, não? Ele tá no... Não, ele tá na bancada. Ele tá na bancada. Me pareceu que ele trabalhava nesse lugar, assim. Sério? Foi a impressão que eu tive. Não sei. Tá. Então, assim, vamos ver o que é isso, assim, tipo... A gente sabe que parece contemporâneo. Sim, os três. Os três parece que são contemporâneos. Dá a impressão de que eles estão próximos, mas às vezes não. Às vezes eu posso estar super errado. Às vezes cada um tá numa cidade diferente. Ou até em tempos diferentes, eu acho que não. Tá. Parece, né? A impressão que dá. Então, legal você falar sobre o lance das datas, né? Porque... Como é que eu vou botar isso de um jeito? Bem, a gente tem ali, né... hints da época que pode ser, porque a gente não teve confirmação da BBC de qual ano exato que vai ser. Não temos. A gente assumiu que ia ser contemporâneo por conta das roupas, né, dos companions, das estilo. Só que o que acontece, até porque quando teve aqueles pegaram gravações, né, e eles estavam com roupa contemporânea. Isso. Só que a gente não pode assumir que porque assim, o que é contemporâneo na verdade? Contemporâneo é só o ano de 2018? Não, pode ser alguns anos diferentes. Ou é a nossa era. Nossa época. O que acontece? A gente tem nesse trailer, a Jodie, a gente não tem certeza do que ela tá fazendo exatamente, mas tem leves alterações nas coisas que os companions estão fazendo. O foco que eu vou pegar agora é ali no último, que é o Graham, né, que é o Bradley Walsh. Que ele tá lendo um jornal qualquer de esporte e do nada, depois que o vulto da Jodie passa, né, o brilho ali, que ele lança, ele passa a estar lendo um quadrinho. Que é o quadrinho do Bino, que é uma Turma da Mônica do Reino Unido, até onde a gente conseguiu ver. É um quadrinho que está no ar há muito tempo, né? Que é publicado. É um quadrinho que é 30, é um quadrinho muito, muito, muito antigo lá no Reino Unido. Parece tipo Turma da Mônica. Então. E que ele tem esses almanaques de verão, tipo Turma da Mônica, né? E esse é o almanaque de verão especial de 1981. Exatamente. Qual é o ponto legal disso? Primeiro, que a gente já teve esse quadrinho, exatamente esse, né? Talvez não essa edição, mas não essa exatamente aquela física. Não o mesmo papel. Mas é uma tiragem Ou daquela talvez seja ali. o mesmo papel. Não, eu Será digo assim... que o doutor deixou guardadinho lá na tarde? O que eu tô falando, a gente não sabe se é exatamente aquele exemplar, mas é daquela edição. Aquela edição. A gente tem essa edição aparecendo com o Matt Smith lá em Rings of Acatem, não é? Rings of Acatem. Exatamente. E aí, o episódio com a Clara. Sim, e um episódio muito bom, inclusive. Sim. Isso me levantou algumas coisas na cabeça. Porque assim, será que isso é a Jodie, né, a doutora, alterando a realidade, assim, o tempo, pra ajudar eles? Porque o que a gente vê assim, por exemplo, vamos lá pro começo pra tentar dar se situar. A gente tem o Thames & Co. Não, a gente já vai pra que eles estão falando. Tem uma teoria? Coisa que a Natália Pimenta falou aqui que vai ligar com o que você vai falar. Então, você quer falar primeiro ou falar primeiro? Vou falar. Então, olha fala só, ainda tô muito na dúvida de como ela vai encontrar com os Companions. Antes eu tinha teoria de que ela ia encontrar com cada um por episódio, mas agora eu não sei o que pensar. E outra coisa bem legal que o Lucas Aid disse aqui, os três estavam assistindo o programa de esportes da BBC. Lucas, legal você ter falado isso. Não tinha falado. Por quê? É verdade. O Ryan, ele tá com o celular na mão assistindo um programa de esporte da BBC. Olha aí. A TV tá ligada onde a Yasmin tá. É verdade. E o Graham também. Eles estão assistindo o mesmo programa. Então aqui... legal. Porque isso situa... Olha lá. Tá exatamente no mesmo momento. É o mesmo momento. Tá, legal. E ela passou por eles nesse mesmo momento. Tá, o que a gente vê, então, na ordem? A gente tem o Thames & Co., que é o Ryan, né? Ele tá comendo um negócio que, né, tá desfocado, porque o foco tá nele, mas a gente vê que ele tá comendo, sabe, parece uma panqueca, um negócio, tem um sorvete, alguma coisa assim. Não é nada em grãos, né? Parece uma panqueca mesmo. E aí ele olha pro lado, porque ele vê o vulto, inclusive a gente chega a ver a Jodie passando assim rapidinho, né? A barra do sobretudo dela aparecendo. Super rápido. E aí, quando volta a cena pra ele tá comendo feijão. E ele tinha visto do prato do lado, que era feijão também. Até a primeira vez que a gente viu, a gente não deu porcaria nenhuma, né? A cabeça não processa tudo. Não processa. Aí, beleza. Tem que ver umas 10 vezes pra ter certeza. Aí a gente passa pra cena com a menina, né? Com a Mandy Gill, que é a Yasmin, exatamente. Que ela tá na casa com as amigas ali, vendo o meu programa, que descobrimos agora. Sim. Então, eu tô falando aqui que eles estão assistindo exatamente o intervalo da Copa, que é que tava rolando.
Ah, tipo, é como se tivesse acontecido no mesmo momento que a gente tava assistindo. Ah, isso é maneiro. Caralho, isso é legal pra caralho. Gente, essas camadas são legais porque a gente não pega e tem coisas que vocês não pegam e a gente pegou. Isso é a brincadeira da imersão que a BBC tá tentando fazer, né? Porque tem isso também. E é uma troca muito legal, né? Não garante que o que tá acontecendo nesse teaser trailer vai acontecer na série, né? Não. É só uma brincadeirinha, eu acho. Uma brincadeira, Mas ela tem algumas coisas, né? Que pode ser tipo... Não previsões, né? Mas previsões do que vai acontecer. Né? Não é previsão, mas é um tipo de previsão. Dicas. Vamos lá, e a gente tá indo pra Mandy, porque ali pra Yasmin, que tá com as amigas, comendo uma pizza gostosa. Eu fico meio cabreiro, porque uma pizza parece de rúcula, eu não gosto muito de pizza de rúcula. Então assim, a doutora tá levando pizza? Tá levando pizza, mas podia ter levado um pepperoni, podia ter levado um queijo coalho com carne seca. Queijo coalho. Um lombo canadense com de alho, de repente. Uma pizza de alho, né? Coisa boa. Pois é, mas aí o lance é que assim, quando ela tá, antes da doutora aparecer, a Mandy, porque ela tá com as amigas e dá a entender que quando ela abre a caixa não tem nada e ela ficou sem. Isso! Aí inclusive a amiga dela olha pra cara dela, tipo, peguei o último pedaço. Né? Você se ferrou, amiga. E aí a gente tem de novo a presença da Jory ali, e quando a Mandy abre a caixa de novo, tem a pizza. Parece que teve um leve, tipo, voltou uns segundinhos assim, pra quando ela tava abrindo a tampa da pizza e a pizza estava ali. E aparece o casaco da Jory passando bem rapidinho. Aí depois a gente tem a cena com o Bradley Walsh, né? Eu gostei muito desse efeito que eles fizeram, a BBC fez, tipo, o tempo pausar e eles percebem. E dá uma tremida também. Peraí. Será que eles percebem? Porque pra mim pareceu uma coisa assim, tipo... Nossa, que estranho. Dane-se. Mas as coisas começam a tremer. Tem uma hora que treme, mas... E eu não sei se são só os companions que perceberam. Tem isso, fica tudo em ou aberto. Ou se as pessoas em volta deles também perceberam ou não. Vamos lá. A gente tem, legal, essas alterações acontecendo. A do Bradley a gente já falou, que ele tava lendo o quadrinho. Não, ele tava lendo um jornal, né? Um periódico de esporte. Tava lendo um jornal. E muda pro quadrinho do Bino. Muda pro quadrinho. Tá, o que eu teorizei assim rapidamente na minha cabeça ali na hora? A Jory tá alterando as coisas pra favorecer eles, ao que parece. Do tipo, ela tá ajudando eles usando viagem no tempo. Ou seja, quebrando toda e qualquer regra que possa existir com viagem no tempo, o que já é habitual dela quando era ele por muito tempo. Coisa do doutor. Tem isso. O que me pegou mais, na real, foi o do Bradley Walsh. Por quê? Que legal. Porque quando ele tava lendo o periódico ali, o jornal de esporte, ele tava meio... Sabe quando você tá lendo, mas tá meio... nossa, tem... É tipo quando a gente compra jornal e fala que se você torcer pinga sangue, que não tem notícia legal. Sei. É tipo isso, ele tava lendo... Ele tava lendo, tipo, tá bom, um jornal. E aí quando ele volta, ele tá com esse lance do Bimo e ele parece... Bino, né? Não Bimo. Bimo é do Hora de Aventura. Bino. E ele parece... Ele olha e ele... deixa eu fazer ter uma reação legal, sabe? Ele gosta. O que eu pensei nisso? Será que a Jory alterou em algum ponto no tempo pra ele... lá atrás nunca ter pego o jornal e sim o quadrinho? Tá bom. Ou será que ela voltou também no tempo, pegou um quadrinho que ele gostava e deu pra ele? Porque aí ajuda a gente a setar o tempo. Porque o quadrinho diz verão de 1981. Será que o que tá acontecendo aí nessas três cenas é em 1981? Ou será que a Jory colocou um quadrinho que o Graham gostava quando era mais novo pra ler hoje, contemporâneo? Então, o Graham, ele já é bem mais velho. Nos anos 80 ele já não era tão jovem. Não, tudo bem, mas às vezes... Mas às vezes pode ser algo que ele lia pro filho. Sabe, alguma coisa assim? De 81 que fazia sentido pra ele. É. Ou eles estão em 81. Né? O grande lance é que... Não acho que eles estão em 81. Não, eu não acho que é impossível eles estarem em 81, não. De verdade. Impossível, não. Nada é. Nada é. Porque eu não acho que a BBC ia botar isso de graça, entendeu? Não, então, eu acho que ele faz referência ao Rings of Acton, que o Matt Smith tá lendo lá. E também, você falou que pode ter a ver com o passado do Graham. Eu acho que assim, o Graham, nos anos 80, ele já deveria ser um trintão. Quarentão, Às vezes ele lia aquilo pro filho ou pra filha. Como se a gente estivesse muito longe, né? Outra coisa, a gente não parou pra pensar que talvez, e aqui alguém falou isso, tá? Eu acho um pouco loucura, mas nunca se sabe. Não, caça aí, o que estão falando? Que o Bradley é pai do Tolzin e adotivo da Yasmin, porque uma atriz negra diz que vai fazer o papel da esposa do Bradley. Legal. Aquela atriz
que eles anunciaram. Ah, sim, que a gente não sabe o que é. Dizem que vai ser a esposa dele. De repente, ou o Ryan ou a Yasmin são filhos dele e, sei lá, estão separados por algum motivo, brigaram. Ah, legal. E ele tá lendo o quadrinho porque lembra do filho mais novo ou a filha mais nova. Lembrando gente, teorias, tá? Lembrando tipo, que isso, não faço ideia que se isso é isso. A gente teorizando em cima de um negócio curtinho que a gente não sabe nem se vai ter realmente um peso ali. Até porque a gente viu que tem essa brincadeira de tá quebrando a parede ali do... do que estava acontecendo no mundo real mesmo. Por exemplo, a gente vê ela aparecendo com a roupa dela. Só que a gente sabe que o Graham vai ver ela com a roupa do Capaldi ainda. Exato, porque a gente teve as gravações, né? Aí umas imagens que vazaram. Sim. E é ela com o Graham ainda com as roupas do Capaldi. A gente ainda não viu ela saindo do Capaldi para as roupas atuais. Sim, é. E a gente sabe... padrão que ela escolheu. E a gente sabe pelas imagens lá atrás que teve de gravação que ela tá com a roupa do Capaldi quando ela vê o Graham pela primeira vez. É. Entendeu? Ó, o Kelvin Santana disse, Fred, isso está acontecendo nessa área que estamos. Tipo, é hoje em dia. Sim, é 2018. Então, até por conta do futebol. Porque, 2018. Por que tem... A gente tá mudando isso exatamente agora? Porque quando eu vi a primeira vez, eu não sabia que era... Eu não tinha nem me ligado da TV. Que tava tocando. Eu vi que tava tocando... Eu também, eu não tinha me ligado também. Então, achei bem legal. Então fica a teoria de que talvez seja um quadrinho que tenha certa importância pra ele. Pode ser, pode não ser nada? Pode. Por quê? Porque esse quadrinho já apareceu em Doctor Who na fase do Matt Smith, que foi uma fase aí e num auge, né? Que foi quando ele tava com a Clara, né? Numa época bem grande da série. Então pode ser só por ser uma referência à própria série. Até porque a gente tem uma cena antes com a Mandy Gill, né? Com a Yasmin, que ela tá comendo uma pizza da pizzaria Jerônimo. E aí você pensa, você menino juvenil... É da pizzaria Jerônimo? É da pizzaria Jerônimo, que é do que tem o Tenant Liga? Não. Isso é uma referência que tem uma pizzaria que chama Jerônimo dentro de Doctor Who. Sim. Não é a mesma que mas ela... é a que tava na tampa, não era? Ou eu tô louco? Acho que, não sei. Eu posso estar louco. Pode estar louco. Enfim, tudo bem. Tem uma pizzaria, então não vai valer. Seria... Mas engraçado, faria sentido. Legal você falar isso. Faria sabe sentido. por quê? Sabe por que é legal ele falar isso? Eu vi tanta vez que eu posso estar maluco. Tem isso também. Segura. Na Entertainment Weekly, que saiu agora, esses dias pra trás, essa semana, que eles liberaram as primeiras imagens, inclusive, né, da 11ª temporada, a Mandy Gill disse que a doutora tem um quê de Matt Smith. Pera, segura esse pensamento. Olha só, não sei se você percebeu, mas o quadrinho que o Graham vê é referência à era Matt Smith. Tá. A Yasmin tá com uma pizza e já apareceu uma pizzaria Jerônimo na série. Peraí, calma aí. Tô louca, mas eu sei. Gente, pera, calma aí. Isso só ia fazer sentido se tivesse a pizzaria ali na tampa. Porque se não for, é muito long shot, cara. É muito long shot. Que é a parte que aí faz sentido mesmo. E aí, o Ryan, sim, ele tá comendo... E eu posso estar louca, tá? Isso é maluquice a sua cabeça. Eu acho que ali é a mãozinha da Jodie comendo fish fingers and custard. Cara, primeiro, aquilo ali pra mim... Pessoas, me digam, mande aqui. Eu tô louca. Não, pra mim aquilo parece uma bola de sorvete, aquilo parece um churros. Mas... Churros é bom, churros hein? com sorvete é gostoso. Já tô com vontade, já. Pode ser que seja uma referência ao Matt Smith, sim. Sobre esse lance dele parecer ou não, ela parecer ou não com o Matt Smith, eu acho que é só um choque de personalidade. Porque assim, o Matt Smith, por mais tudo bem, a gente sabe que tinha a camada dele ser ligeiramente mais velho, assim, ele era um cara novo, com uma cabeça mais velha e tal. Ele era muito velho, com rosto jovem. Mas ele era empolgadão, ele era ali no 330 o tempo todo. E o Capaldi, ele era mais centrado, ele era mais rabugento e tal. Grumpy. Se a Jodie for mais pro lado sou animadona, a galera vai associar automaticamente ao primeiro animadão que veio. Que não era o Capaldi, era o Matt Smith. Exatamente. Então talvez o pessoal do Entertainment Weekly tenha falado... Nossa, falei? Esquisito, né? Entertainment Weekly tenha falado que ela lembra um pouco o Matt Smith, justamente por esse choque de que o Capaldi era muito diferente dessa animação toda, entendeu? Entendi. Mas, de novo, gente... Teorias! Qual o legal? Vocês estão ouvindo a gente... Essa é a melhor parte do Dr. Who, é teorizar. Porque depois daqui a um ano a gente vai ouvir e vai pensar que, nossa, a gente tava maluco. Pois é. Isso não é pra você que tá assistindo agora, isso é pra você que tá ouvindo a gente. Eu fiz um negócio de telefone, não é? Você viu o telefone? Com o celularzinho. Aqui, ó, tá cartinha do Bom Dia e Companhia, da Xuxa. Se você tá ouvindo o podcast só, a gente
não tem certeza de nada, cara. É assim, tipo, não tudo... Tem certeza de esse podcast, talvez, ele seja uma grande continuação do podcast que a gente teve essa semana, fazendo uma propaganda do nosso podcast. E esse é pra você que tá vendo agora. É verdade. O podcast que a gente teve essa semana foi falando sobre espécies de Doctor Who, né? Isso não tem nenhuma relação com o trailer. De diversos planetas e tudo mais. Pois é, mas ele era um podcast papo de bar. Ou seja, ele não tinha muito... Ele tinha um compromisso com a realidade, ele com fatos, mas ele é um papo solto. É igual esse. Assim, eu não tô em momento nenhum batendo, né, assim, o martelo e falando, não, a série vai se passar em 81. Não. Eles são todos uma família. O Graham é pai de todo mundo. E a Jodie tá comendo a comida. Ela pegou o prato, exatamente o mesmo prato que o Matt Smith estava comendo em 11th Hour e pediu a pizza. E pediu a pizza onde o 10º Doutor pediu a pizza lá no Poison Sky. Não é isso. Não é isso. Mas tem referencinhas, né? Tem referencinhas. Vamos lá. Comentário aqui legal da Natália Mantovani. Sim, manda aí. Eu acho que a chegada dela fez pequenas alterações no tempo. No primeiro, que é o Tozen, ela levou um pouco para o futuro. O futuro! O segundo mudou a pizza como estava no passado. E no passado recente, e no último, um passado mais distante. No caso, 81? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ela... Natália, pode ser? Não, então, de novo, eu acho que assim, o que a gente tira de certeza do trailer ela alterou pequeninas coisas. Ela alterou coisinhas. Em prol dos 3 Companions. Então, assim, vamos seguir essa ideia. Outra coisa legal, né, que a tagline justamente do trailer é isso, New Doctor Who, exatamente. New Friends, New Adventures, a BBC, novos amigos. A BBC, ela tinha passado pra gente o release desse trailer um pouco antes dele sair, assim, coisa de umas horas antes, né? Falava justamente isso, que as tags desse trailer são muito importantes. Né? Que é o Novos Amigos, Novo Doutor, Novas Aventuras, né? Tipo, Nova Doutora, né? New Doctor Who. Novo Doctor Who, Novos Amigos, Novas Aventuras. Então, assim, eu acredito que, de novo, isso é só um teaser trailer, né? Ele não é pra falar diretamente sobre o plot, mas eu acho que ele já entrega uma coisa pra gente. A Jodie, ela vai fazer concessões, assim, tipo, eu não posso alterar o tempo pra coisas grandes, mas salvar uma famíliazinha solta em Pompeia... Ajudar meus amigos? Não, salvar uma famíliazinha solta em Pompeia pode. Então, ajudar os meus amigos aqui pra pegar uma pizza, ou pedir um prato diferente, ou ler um quadrinho que gostava quando era criança, pode. Não necessariamente essas coisas durante a temporada, mas eu acho que vai abrir essa janela na série de eu vou mudar um pouquinho, e aí isso reverbera numa coisa grande. Isso é bem bacana. Sabe? Outra coisa legal, o Renan Souza disse, quando o 11 se regenera, ele acha que é uma garota. Então tá tendo uma relação aí, hein? Tá, tudo bem. Sim, isso é verdade. Tá tendo uma relação entre ela e perguntaram aqui, Smith. em qual episódio aparece a pizzaria Jerônimo? Eu não sei se é no Poison Sky. É no episódio que o Tennant tá com a Unity, ele tem que ligar pra Unity, ele liga pra pizzaria errado. Cai na pizzaria Jerônimo sem querer. Sem querer. A Natália disse que eu não estou louca também, achei que era a doutora comendo ali o Fish Fingers. Gente, mas não parece um churros. Fernanda Ramalho também, achei que era a mão da Jodie. Não, é a mão da Jodie, até porque a mão do Tamsin, ele é negro, né? Tipo... a Thaís Mantovani, acho que a doutora pegou algo do prato, mas não sei o que. Que era? Que era? Cara, eu acho que é churros de sorvete, mas pode ser... Sabe por quê? O custard, ele não é tão durinho. Assim, veja bem, eu não sou o maior conhecer de culinária britânica, mas eu acho que o custard, ele é mais molengão, ele é tipo um cremogema, né? E ali ele tava uma bolinha, parecia um sorvete se derretendo. Cremogema, que delícia. Lembra de cremogema? Tem cremogema? Não tem sei. cremogema? Tem cremogema. Docinho, gostoso. O custard, na minha cabeça, ele era mais pra um cremogema do que pra uma consistência de baunilha. Só que ali parecia um sorvetinho derretendo. Eu acho que é sorvete de churros, hein? Talvez a doutora tenha ido no México pegar uns churros e um sorvetinho na Itália e aí fez ali com um bom embolado, entendeu? Fábio Farro tá falando assim, se for a mão da Jodie, tem a impressão de ter visto o manipulador de Vortex no pulso. Será? Será? Olha, reparei isso. Pode ser. Será? Até porque essa mão que aparece... É tão rápido. Aliás, teve gente até falando que parecia o The Flash. Barry Allen é você. Bem, ele altera o tempo e ele aprendeu com alguém, né? Assim, esse lance do manipulador de vórtice pode até ser, porque a mão que aparece ali pegando o churros ou fish finger e colocando no custard ou sorvete, ela não tá com opacidade cheia, né? Ela tá já fading, ela tá sumindo. Ela tá meio fantasmagóricazinha. Opaca não, transparente. Transparente, exatamente. Ela tá sumindo, tá esvaindo ali na cena. A pizzaria é do Planet of the Dead. Planet of the Dead, é isso mesmo. Obrigada, é isso mesmo. Muito bem. Olha aí. Vamos lá. O que mais temos? Será que isso se passa depois das aventuras da 11ª temporada? Não, é antes, eu acho.
Como você sabe? Não sei, porque a gente ainda não viu a 11ª. Não, mas às vezes... Porque assim, a gente sempre tenta socar qualquer material que sai de Doctor Who dentro do canon de Doctor Who. Dentro do canon. Isso é depois deles já terem visto ela com uma roupa. Às vezes é depois que rolou tudo, ela vou levar um negócio ali. Saúde. Desculpa, gente. Ao vivo tem esse negócio. Saúde. Ao vivo tem esses negócios. No podcast, quando eu vou espirrar, a gente pausa. Pausa, espirra e volta. Então, inclusive isso me lembra... Não, mas eu vou deixar isso no podcast, só pra tudo bem. Não perder o contexto. Tá certo. Isso me lembra muito que muita gente estava achando que ia aparecer alguma continuação dessa cena aí da floresta e da chave, logo no especial de Natal, como se tivesse alguma ligação também. Então, eu acho... Nem sempre tem. Pois é, eu acho que todos esses teaser trailerzinhos que estão tendo, que não são mostrando cenas de episódio, eles servem pra dar um panorama pra gente de como vai ser a temporada. Por exemplo, a temporada, ou parte dela, até porque eu acho que se for a temporada inteira vai ser meio canelada, parte da temporada vai ser ela procurando a TARDIS e achando. Porque ela tá caindo da TARDIS, parte da temporada vai ser ela fazendo esses pequenos ajustes na vida dos Companions. Até porque não ia ser a primeira vez que a gente ia ver isso. O Matt Smith o tempo todo. Não sei se vocês lembram, a Amy, né, a Karen Gillan, ela não tinha pai nem mãe em 11th Hour. Ela era criada por uma tia, era um negócio assim. Isso. E ao final, quando tem todo o lance da Pandora e tal, a gente tem o casamento dela, onde estão os pais dela. Então, assim, pequenas alterações estão sendo feitas há muito tempo. Ele sempre faz. Ele sempre fez isso pelos Companions. E agora ela vai continuar fazendo. Lógico, é a mesma pessoa, né? Sim. Vem aí que tem mais comentário. Não, mas antes de eu ir pros comentários. Agora você me interrompeu, eu esqueci, sabia? É porque eu vi um monte de coisa subindo ali, desculpa. Vamos ver a coisa subindo. Pera, quem tá falando? Tenta pegar o fio de volta. Ele queria ligar pra Unity, tá. Tá, blá, blá. Não era gema de ovo. Ih, meu Deus. Vai. Gente, vi agora. Não é sorvete. É um ovo frito com gema mole. Será que... Olha, cara. Olha. CSI à parte, tem que ter muito olho pra ver aquilo, hein? Seu xará Fred Roseiro tem a seguinte teoria. Pode ser que a Jodie precise de um manipulador pra tentar recuperar a TARDIS, já que ela desaparece quando a doutora cai. Que foi o que você falou. Sim. Foi o que você falou. Será que dentro do bolso do Capaldi tinha algum manipulador que ela pegou pra não morrer? Sei lá. Pera, tem uma parada aí, hein? Se tem um manipulador de vórtice, a gente tem que falar, olha aí, spoilerzinho. A gente tem que falar do Jack pra Harkness. você. Exatamente, porque isso é um boatão, assim, sabe aquilo que eu falo que a gente sempre tem compromisso com o que é certo, com a verdade? Aí tem compromisso com isso, óbvio. Mas isso que você tá falando aqui é um boato, assim, mas sem fundamento algum. É tipo, estão falando por aí em Cardiff, sabe? Tá rolando papo. Tá rolando papo. Tá rolando papo. Em Cardiff mesmo, porque ele foi visto lá, pois gente. Tá rolando papo que talvez a Eve Miles e o John Barrowman vão aparecer logo na premiere dessa temporada. É o boato que tá rolando e a gente não tá dizendo que é real. Parou um dos coração parou aqui já. E aí eu vou jogar, eu vou só dropar essa bomba aqui de novo, isso é um boato, eu não tô confirmando, eu vou falar isso 1 milhão de vezes, é boato. Mas vou dropar essa bomba aqui. E se quem salva a doutora da queda é o Jack com o manipulador de vórtice? Cara, tudo é possível. Eu quero que isso aconteça. Sim, com certeza. Quero muito que isso aconteça. Ai, maluco, se acontecer isso ia ser muito maneiro. Vamos voltar aqui, tem os comentários ótimos. Eu tô vendo por aqui, do jeito que isso dá com a perna, parece que eu tô usando uma calça florida e não minha calça escocesa. O Fred tá usando a calça Scottish. calça escocesa e eu com de florzinha. Coisas legais que tá vindo aqui nos comentários, tem bastante gente. Vamos lá, o Johnny Caetano disse. Depois do Feixe, parece que eles não lembram o que viram. Mas o Lucas Aid tem um comentário que é o oposto. A Yasmin sabia que era doutora. Dava pra ver pela cara dela, porque a Yasmin faz uma cara de... entendi. Eu sei o que aconteceu. Aliás... Será que eles já conhecem a doutora, então? Não sei. Não sabe. Aliás, agora você falou disso, é uma coisa que é uma bobagem, assim, é um tweet solto. A gente segue muitos artistas, né, que ilustram o Doctor Who. Sim. Né, os quadrinhos são todos maravilhosos. A gente é bem. E uma delas twitta bastante, assim, ela é bem heavy user no Twitter. E ela botou uma screen do trailer, do teaser, e uma foto da Jodie, aquela que ela tá de lado, que dá pra ver bem os brincos dela. Os brinquinhos. E a Mandy tá com tá com os brinquinhos. Não é exatamente os mesmos brincos, mas é o mesmo estilo. Ou são os mesmos e a imagem foi tão rápida que a gente não viu. E aí essa menina, essa ilustradora, comenta assim,
posso estar vendo demais, mas são os mesmos brincos. E isso é muito gay. E eu estou muito feliz. Amor! Tipo, cara... Será? Será que elas vão ter um caso? Gente, justo é justo. O doutor já pegou Companion. Já. Se a doutora quiser pegar também... No por favor. problem. Por mim não tem... Vocês sabem muito bem. Vocês que escutam o podcast sabem que eu não sou o cara mais pró romance dentro da tarde ali do doutor com Companions. É verdade. Inclusive, era uma das coisas que a gente mais gostava sobre o Capaldi. Que desde o começo eu falo, não vou pegar ninguém a não ser a mulher dele, que aquele episódio... Aquele, do último jantar deles é uma coisa muito bonita. O Husbands of Diversão podia, aquele podia. Mas, no geral, eu não sou o maior fã, assim, de romance dentro das portas da tarde. Mas eu sou um cara que eu sou um cara justo. Eu gosto de coisa quando as coisas são o certo pelo certo. Como 10 e 10 é 20. Já dizia Racionais, talvez? Acho que é Racionais. Cara, se o doutor pegou Companion, a doutora pode também. Claro. E se for uma mulher, pode também. Pode também. Faz o que ela quiser. Não tem problema nenhum. Ela é maior de idade, ela faz o que ela bem entender da vida. Exatamente. Olha, o Matheus Flores falou assim, eu acho que ela ajudou os Companions porque ela conhece eles do futuro. Então, claro, ela vai conhecer. Então ela voltou no passado dele só pra dar um cliquezinho. Uma ajudinha. Ah, mas aí isso aí não seria meio imprudente da parte dela? Que prudente? É o doutor. Não, porque assim, você pensa, eu já conheço eles. Se eu mudar, mesmo que seja uma coisinha, pode fazer eles não me conhecerem mais. Não. Não, tudo bem, eu entendo a beleza por trás da coisa, mas eu fico preocupado. O Will Sartori falou Grande assim... Will Sartori, Grande Will Sartori. A gente recebeu seu e-mail, aliás. É verdade. Ele chegou direitinho. Não acho que esse teaser seja cânone. Sim. Não. Então, peraí. Sai falando isso. Peraí. Não. É que assim, eu não acho que todo cânone tem que estar interligado com tudo. Quer um exemplo? Não entendi mesmo. Vai lá, me explica. É que tudo é canon porque é a BBC que tá soltando e tal, mas a questão... tudo é oficial. Tudo é oficial. Não, é que ele tá dizendo que não tem correlação à história. Não é porque não tem relação com o resto que não seja canon. Isso aconteceu em algum momento. Isso vai ter, isso aconteceu já. Não, peraí. Aí acho que eu discordo. Porque Você discorda? Porque não é assim. Tipo, eu concordo. Tudo é oficial quando a BBC lança é oficial. Por exemplo... Scream of the Shalk é oficial, mas não é canônico. Curse of Fatal Death é oficial, mas não é canônico. Calma aí, pera lá. Não, eu entendi. É que do jeito que você falou, parece que você tá falando assim, a BBC lança é canon e aqui dá um jeito de encaixar. Não. Não necessariamente, mas eu digo assim, que esse tipo de coisa que acontece no trailer, não acho que esteja distante da história que vai ser contada. Então, mas foi justamente o que eu falei. Eu acho assim, essas cenas em específico, do jeito que aconteceram, não, eu acho que elas não aconteceram. Elas são é um exemplo de como vai acontecer. Tá bom. Eu não acho que no meio da temporada ela vai parar pra dar a pizza pra alguém. Não, entendeu? Não é isso que eu acho. Eu acho que isso aconteceu na vida deles. Isso de fato aconteceu. O que o Will tá dizendo não, isso é só um exemplinho. É que eu acho que talvez seja só um talvez exemplinho. A cena da floresta, por exemplo. Eu acho que não, eu acho que tá incorporado na história, mesmo que nunca seja referenciado. Não é porque não tem relação que não é canon. Você tá me dizendo que em algum momento, então... Isso aconteceu. No meio das aventuras da doutora, ela já conhecendo a galera e tal, ela falou, quer saber? Eu vou levar uma pizza, um feijão... E um quadrinho ali pra galera rapidinho e já volto. Você acha que isso aconteceu? Eu acho que é isso. Olha tipo, eles estão vendo... Peraí. Se for legal. Peraí, eles estão vendo a final da Copa, não estão? Então. Eles estão vivendo o dia de hoje que nós estamos vivendo também. Tá. Em algum lugar do tempo e espaço, a Jodie viu isso, ela percebeu isso e ela fez isso na vida deles hoje. Entendi. A doutora acabou de fazer isso na vida deles hoje. Entendi. Entendeu? Não, é legal. Então, mas é que eu acho que isso é mais pra esse argzinho. Essa quebra de quarta parede do tipo, olha, eles estão assistindo a mesma coisa que vocês, hein? A gente olha, tá vivendo o mesmo a momento. doutora trouxe a coisa pra eles, hein? É tipo assim, eles também estão sem a doutora ainda, porque a temporada não começou. Tá bom. Porém, parece que eles ainda não conheceram ela. Porém, eu acredito que tanto o teaser da floresta quanto esse teaser são... Estão desligados do resto. Não, eles não é questão de estar desligado ou não. Tanto o teaser da floresta quanto esse, eles servem pra dar dicas pra gente de como vai ser a era da Jodie. Entendeu? Vai ser uma era de busca, porque ela tá buscando a Tardes, e vai ser uma era dela ajudar os outros, assim, simplesmente pra ajudar. Tipo, qual é uma demonstração da personalidade dela. Isso. Até. Se ela fosse uma doutora mais rancorosa, mais durona,
Ah, mas caguei que ele pegou o jornal e não o quadrinho. Escolhas. Não. Ela, não, peraí. Vamos mudar aqui rapidinho. Vamos fazer esse negocinho deixa eu dar um Ctrl Zzinho aqui. Pum, toma aí. Esse é o certo. Isso entendeu? mostra um pouco da personalidade dela então, já, né? Eu não acho que... Eu acho que assim, não tá estritamente no cano ali. Não é que ela vai fazer isso, mas ela vai fazer coisas desse gênero, entendeu? Tá, vamos lá. Tem mais coisa aqui, o pessoal falando. Tá. Kelvin Santana, me tira uma dúvida. Se o Dr. Homem usava o nome John Smith, como vai usar agora? Jane Smith? Ou Joanna. Joanna seria maneiro, porque tem a Joanna Lumley. Jodie Smith. Já imaginou se for Joanna Lumley? Pra quem não sabe, Joanna Lumley é a atriz que fez a primeira doutora. A primeira 13ª doutora Só da história. No Curse especial of Fatal Death. Curse of Fatal Death. Mas que, por acaso, não é canônico. Mas às vezes ela vai botar só Mrs. Smith, ou Joanna Smith, ou qualquer outro nome. Jenny Smith, ou Susan. Cara, tem uma história, olha, já que a gente falou do Curse of Fatal Death, tem um áudio que chama Exile, que também é com uma doutora. Que também é com uma doutora que é interpretada pela Arabella Weir. E o Lance comediante já, inclusive, apareceu na série, já fazendo uma outra personagem. Sim. Nessa história, ela tá na Terra, porque ela tá fugindo do julgamento dos Senhores do Tempo. E o lance é que, pra fugir desse julgamento, ela se suicidou pra regenerar. Né? E eles não acharem ela. E aí, ela trabalha num mercadinho, assim, tipo um Dia Expresso, sabe? Tipo um Carrefour Express. Carrefour Express. E o nome que ela dá é Susan Foreman. Que O nome fake dela nessa história é Susan Foreman. Muito legal, muito legal. Outra coisa, o Rogério Santos falou assim, será que é por isso que estão exibindo Torchwood no Twitch? Não dá pra saber. Pra quem não sabe, tá exibindo Torchwood no Twitch, começou hoje. Sim, exatamente. Vão passar as 4 temporadas. Sim, inclusive, qual é o tema do nosso próximo DWRcast? Sem ser esse, claro, esse aqui é esse extra. Mas qual o tema do nosso próximo? E tem um extra também que vai ser do trailer da San Diego Comic Con. Sim. Isso é uma coisa importante. A gente tá na live agora, né? Se você tá ouvindo a gente em casa, não, mas se você tá vendo a gente em casa, a gente tá na live agora. Porém, a gente vai ter uma live, tipo, que nem essa, assim, a gente no sofazinho batendo um papo. Mesma coisa. E gravando podcast, depois do painel da San Diego Comic Con. Por quê? Exatamente. Porque vai ter revelação. Dia 19. Exatamente, porque vai ter revelação de coisas na San Diego. A BBC tá prometendo, a gente não sabe o que é, a gente não sabe se é um outro teaser trailer, se é um trailer grande, maior, se é imagem nova da série, se são só os atores falando sobre a série. O ponto é, vai ter alguma coisa? Vai ter o painel. Vai ter o painel. 1 hora de painel no mínimo. 1 hora de painel. Deles conversando, provavelmente vão apresentar as personalidades dos companions, entendeu? Tem o Christie, exatamente. Então qual é o grande lance? Vai ser um painelzão da porra. Qual é o grande lance? Na quinta-feira, dia 19 de julho de 2018, estaremos fazendo uma live aqui no Facebook de novo, que vai de noite, assim, que vai virar um DWRcast depois, um outro extra. Igual esse aqui é um extra. Esse aqui não conta muito pros números, mas conta como um extra. Por que eu falei sobre o que vai ter no próximo DWRcast? Porque assim como prometemos no nosso último DWRcast sobre as espécies, a gente vai tirar sempre uma semana de cada mês para revisar um episódio de Torchwood. Igual a gente tá fazendo com a série moderna. Exatamente. Então assim, sexta que vem, quinta vocês vão ter a gravação do podcast. E sexta que vem, vocês vão ter o review do primeiro episódio de Torchwood de todos. Lá, Season 101. Aquela lá, Torchwood Raiz. Torchwood Raizaço. Então, quem sabe... Chiquíssimo. Pois é, quem sabe... quem foi que falou esse lance aí? Será que ficou lá pra cima. Quem sabe não colocaram no tweet aí justamente pra isso. Justamente pra fazer esse link, na verdade. A gente não sabe, cara. E eu tô torcendo pra passar Sarah Jane Adventures depois de Torchwood. Espero que eles façam isso. Olha, no release que eles mandaram pra gente, tinha K9 Company, cara. Nossa, isso ia ser foda. Tá falando que o doutor fez isso com a Rose antes de conhecer a Rose. Então ele foi visitar rapidinho a Rose. No Natal ali. Inclusive no livro, na novelização de Rose, tem essa cena. Antes do... É tipo prólogozinho assim, fala que ela viu. Tem essa cena. E o 12 conheceu a mãe da Bill. Eu não me lembro disso. Ele tirou a foto, lembra? Ele tirou a foto. Não, mas às vezes ele deu uma de janela indiscreta. Ele foi ali, tirou a foto, foi embora, ela não conheceu ele. É verdade. Cara, janela indiscreta é foda. E Yasmin não. A Teresa vai voltar no tempo e pegar a cameca. Porque tá lá ainda, tá noiva, não casou. Cara... Ia curtir isso? Ia. Tadinha mas eu suspeito que talvez a atriz que faz caneca tá meio
idosa ou falecida. Então, ficou esperando, né? Então, hora, só que eles acham alguém muito parecido. Isso ia ser foda. Que nunca Isso ia ser veio. muito foda. Pra vocês que têm saudade da Cameca, assim como eu, Cameca, todos amamos Cameca. O 10º Doutor já foi visitar a Cameca nos quadrinhos da Titan. Mentira! Ele fala uma hora que ele visitou a Cameca já. Que bonitinho. Vai lá, né, tomar um chocolatinho com ela, né? Relembrar alguns tempos. A Mariana Maís Pirolo. Olá, você me segue no Twitter, nós nos seguimos no Twitter. Nossa, como Mas você esse... lembra? Porque eu conheço as pessoas. Nome? Sim. Olha aí. Mas esse teaser tem que ter alguma relaçãozinha, uma ligação que seja, porque senão fica muito solto, não? Então, é o que eu tô falando. Mas é o que eu tô falando também. Então, eu acho, de verdade, que ele é... Eu acho que aconteceu. Ele é, assim, um resuminho de olha como vai acontecer. Não necessariamente essa cena, mas uma cena assim, entendeu? Eu sei, gente, eu não tô esperando a continuação dessa cena. Sim, mas que tiver, não tem problema não ter continuação. Tá. Eu só tô falando que eu não descarto a possibilidade de ter acontecido real. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, tudo bem. Cara, não existe verdade absoluta aqui, cara. O Henrique Baker parece ser fã de Dragon Ball. Como eu sei disso? Elas vão se fundir com os brincos. Ah lá. Bobagem. Né? Não dava, era meio seu do tempo, meio humano da merda. Dom Peter, olá! Oi, aí. Pedro Abanto! Amigo nosso. Que mais temos? Tarará. Vamos lá. O Fábio Augusto, ele foi além. É bom, eu gosto quando Ele vão tá além. achando que essa pode ser a despedida da era dela. Igual a despedida do 10 em que ele visita a Rose. Como se fossem os últimos momentos dela. Uau! Cara, que loucura! Eu imagino que o Chibnall, pelo estilo dele, já saiba quantas temporadas ela vai ficar se tudo der certo e já tem ideia do plot final da era dela. Olha... Long shot. Tem um gato aqui. Eu tô porque gatos gato. fazem... Esse é o Valeard, gente. Vocês sempre escutam a gente falar do Valeard, esse é o Valeard. Eu tô com delay aqui, eu não vejo... Não, ele vai aparecer, ainda não tá aparecendo, mas é que a gente tá com delay. Mas vamos lá. Continua aí as teorias que ele tá falando. Então, o Fábio Augusto falou isso. É que eu acho que o Tibnon ainda não sabe como vai ter... acabar a era dele. Porque, o Tibnon, por exemplo, é maníaco, cara. Então, mas é questão de contrato. Por exemplo, coisa de vida real mesmo, sabe? Por exemplo, o Moffat não sabia... se ele ia... quantas temporadas ele ia ter. Ele achou que ia ter só 3. Ele não sabia que ia ter Capaldi. Entendeu? Tipo, é uma coisa assim que... Eles não sabem a aceitação da Jodie, ou não sabiam quando fecharam um contrato com ela. Talvez eles não saibam mesmo. Não acho que essa seja a despedida da Jodie, não. Não. Acho que é antes. Não, mas o lance é assim, o que ele tá falando é assim... Da mesma forma que o 10º foi lá dar um oizinho pra Rose... Que eram os últimos momentos dele, não dele. Dele. Eu acho que assim, a doutora, nos últimos... Legal, pronto. Vocês querem encaixar isso em algum ponto do cano? É assim, no último segundo da Jodie, ela vai falar, não, eu vou lá, eu vou ajudar ele, vou fazer o dia dele ser um pouquinho melhor ali. Ela volta, ela dá a pizza, o feijão e o quadrinho, e aí vai e regenera na Eva Green. É isso, cara. Estão falando que o Valeard é lindo. Sim, ele é lindo. Meu Deus, que gostoso. Sim. Vamos lá. O Valeard gato, não um Valeard... Se bem que o Jason é um cara bonitão. Mas eles estão falando do gato, no caso. Talvez essa cena seja uma coisa do tipo, eles são mais que amigos, friends. São tipo amigos. São mais que amigos, friends, né? Com eles vivendo a vida deles na Terra, como nas filmagens, onde a doutora leva a Yasmin... acho que pro prédio onde ela mora, ao mesmo tempo que tem as aventuras deles. Não sei. Quem leu esse aí? Sempre fala quem tá lendo. Foi o Paulo Watkowski. Paulo Tchaikovsky. Wachowski, pô. Mike Wazowski! Isso. Tá, legal. Que massa. O que acham da frase The Universe is Calling? O universo está chamando. Então, mas... Gallifrey está chamando. Esse é a tagline, né, da temporada. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma é, a gente tá desde o ano passado sem série. A série esse ano tá começando depois do normal. Muito sofrimento aqui. Ela tá começando depois do normal. Então é assim, o universo tá chamando pela doutora. Nós somos o universo. Pela série. Nós queremos o doutor logo. Todos somos um universo, cara. Olha as viagens. Bicho grilo. Olha as viagens. Não. O lance é assim, o universo tá chamando a doutora dentro da série, tipo... Sempre, o universo precisa do doutor sempre, porque senão dá merda. A gente sabe disso. Mas eu acho que isso também tem esse lance, tipo... O mundo tá sem Doctor Who há muito tempo. O mundo, né, o universo, tá chamando Doctor Who de volta também, né? Porque tá demorando pra caramba. Pois é, vamos lá. Quem falou Lady Smith foi o... Lady Smith, o Pedro... Lady Smith também ótimo. Smith eu acho que ela vai continuar usando. Com certeza. O lance é o primeiro nome, né? Com certeza. Que mais? Calma. Tô empolgado, cara. Lê, cadê? K9 and Company.
vai ter. Seria legal passar no Twitch também. Passa tudo. Verity Lambert, pra ela se referenciar. Pô, Verity ia ser maneiro, hein? E se o Graham possa ser o filho de um antigo companion? Brigadeiro? Não, já temos a filha do Brigadeiro. Não, a gente tem... Não, tem a filha, mas vai ser que ele tem outro filho. Pois o Briga era um cara de ação, rapaz. Olha o que o Eric Eli falou. Eric Eli. Tô achando que pode ser mais ou menos a relação da Clara com o Doutor na 8ª temporada. Ela viaja, mas ainda tem a vida fora da TARDIS e o teaser acontece nesse meio tempo. Eles já viajaram com a Doutora. Tá. Eles estão no dia a dia. E ela só passou ali rapidinho. Mas vou te falar, já são amigos. Legal, se for isso é maneiro, assim, se for bem executado eu não tenho reclamações quanto a isso não. Mas esse lance do Companion, ele não morar com o Doutor na TARDIS, a não ser que o Doutor ia tomar casa, né, isso ia ser bem legal. Assim, porque a gente até teorizou sobre isso, né, da Doutora ter uma casa essa temporada. Uma das inúmeras casas que ela já teve, né? Sim. Mas eu não sei, cara, esse lance do Companion... eu vou viajar com você, me devolve em casa às 10 porque amanhã eu tenho, sei lá, tenho que pagar a conta. Eu não curto muito isso, não. Tenho prova, né? Tipo, cara... Eu não gosto principalmente porque, assim, é viagem no tempo. Você pode voltar pro momento que você quiser. Você não precisa ter vida lá fora. Você pode voltar pelo momento que você saiu. Só que aí a gente tem o fator Amy, né? Lembra? Olha que ela voltou muito mais velha e a galera... É verdade. Começou a... Pra eles passou 10 anos já e... Não sei se era bem 10, mas passou um tempão e eles voltaram pra quando eles saíram. Então o pessoal começou a estranhar. Olha só, o Dom Peter, Pedro Abanto, abraços e beijos, take care of the doctor. Estamos cuidando muito bem da doutora. Sim. Com muito amor, como sempre. Stay cool. Vamos lá, a Marina de Castro. Marina dos e-mails gigantes, amo! Cara, Marina, eu leio tudo. É verdade. Sério, não dá pra ler no podcast. Sim. Mas a gente lê tudo inteiro. Eu amo as cores que você usa, amo tudo. Inclusive, quando você não manda, faz uma falta. Quando você não manda, a gente fica bolado. Aí a Marina não mandou o e-mail. Cara, é um momento, né, ler os e-mails da Marina. Olha só, vamos lá. The Universe is Calling me deixou pensando. Insano demais pensar que trarão de volta os Guardians. A gente falou disso no último podcast. É verdade, cara. Já meio que saiu nas notícias que vão trazer algo do passado de volta. E pelo que consegui acompanhar da maratona do Twitch, será que tô vendo too much? Tô louca! É isso que ela quer saber, tô louca. A gente nunca tá louco, nunca, eu acho. jamais. Quer dizer, não, às vezes a gente tá. Mas eu não acho que seja impossível, entendeu? Porque a BBC, assim, não adianta. Ela tem a equipe de marketing dela. Ela sabe fazer as coisas. Exato. Entendeu? Por exemplo, o pessoal tá falando, mas eles só botaram esses segundinhos e não diz nada. Cara, isso é building up the hype, entendeu? Com certeza. O fato deles terem colocado as maratonas no Twitch pra rolar é para o pessoal não parar de pensar em Doctor Who um segundo que seja, entendeu? Eu acho legal eles colocarem, principalmente a série clássica, e a gente falou isso quando foi anunciado isso no Twitch lá em maio, porque assim, vira e mexe, aparece uma referência da série clássica e as pessoas não pegam. Sim. Eu não pego às vezes. O Fred não pega a série clássica, tem muito episódio. Das vezes... É muito legal eles estarem passando, porque a gente vai assistir e se aparecer coisa aqui, a gente tá pegando essa referência, entendeu? Não, tem coisa ou Torchwood, gente, é tudo o mesmo universo. Ou Sarah Jane. Ou quadrinho, ou audiodrama. É por isso que a gente faz podcast dessas outras coisas. Sim, tem o lance, eu não sei se foi na Entertainment Weekly ou se foi na outra lá. Entertainment Weekly ou Radio Times? A Radio Times só soltou a capa. Que falaram que as primeiras palavras dela parece que tem Ace no nome, né? Que ela diz Ace. E aí tem o lance assim... Cara, parece que a Jory falou que quer uma oportunidade de dizer Ace. Então. E Ace é uma companion, a companion do sétimo doutor. Ace também é uma coisa, tipo um yes, sabe? Ace é uma expressão, porque né? Eyes, né? Yay! Que legal! Maravilhoso, foda! Mas na minha cabeça de sonhador... Ace apareceria. Lógico. Por que não, né? Ace eu fiz cosplay já. Até porque a Ace... Inclusive o McCoy viu meu cosplay da Ace. Ele tocou no seu cosplay. Ele falou no assim, meio do McCoy. eu tava de Ace, assim, e eu tava fazendo a entrevista. Sim. E ele viu na hora que ele tava de McCoy. Aí ele tava conversando comigo, dali a pouco ele parou de prestar atenção no que eu tava falando, aí ele mexeu assim... Você tá de Ace? E ele me virou pra ver se tava atrás do casaquinho. Muito bonitinho. Então, até porque eu tô falando isso. A Ace, ela voltou, ela tá com o pessoal de Class. Vai saber, né, maluco? É verdade. Class que também vai voltar
em audiodrama. Com a Ace. Então tá tudo ligado, gente. Tá tudo interligado. Vai, tem o fator Rose, voltar com um atraso de 1 ano. Então, tem isso mesmo. Sim. Olha o que foi que você tá me olhando. Marina de Castro, servimos bem pra servir sim. Ok. Leonardo Canteri Ângelo, volta a Ace. Ia ser foda. Não, eu quero muito. Ia ser foda e ela tá nos audiodramas, chama Ace de volta. Mas eu acho que é só... gravou muito audiodrama de Gallifrey. Sim. Ou seja, isso seria talvez uma ponte. Então, calma. Não. Porque... Deixa eu me empolgar. Pode ser, mas é porque aconteceu um negócio aí no último áudio de Gallifrey que talvez não. Oh, boy. Mas relaxa que ela não morreu, não. Ai, meu Deus do céu. Mas talvez não. Mas em Doctor Who tudo dá pra voltar atrás, né? Vai saber. Exatamente. Que tem? Ela tá sempre na Big Finish, a Ace, é verdade. Sim. Vai voltar no audiodrama de Klesel, que a gente acabou de falar. Que mais? Mas suas perguntas... Tá, outra coisa que eu queria falar, que muita gente falou, porque... A Jodie quebrou a quarta parede ali no finalzinho do trailer. Ela aparece meio assim e no final ela dá um sorrisão. Mas eu acho que não é pra gente, não. Ela só dá um sorriso. Não, acho que é só por conta de teaser. Cara, vamos falar né? do sorriso dela? Que sorrisão bonito, cara. Mas ela tem um sorriso maravilhoso. Ela tem aquelas coisinhas que às vezes ela ri e ela faz assim com o narizinho assim. Eu acho que tem uma coisa. O Capaldi ela é muito carismática. Então, o Capaldi, ele foi o doutor dos discursos. A Jodie vai ser a doutora do sorriso. De verdade. Isso ia ser muito foda. Porque todo teaser dela, toda a imagem... Não, teve uma que ela tava mais séria, mas ela sempre tá... Ela solta um sorrisão. E as imagens que a gente vê que saem... E ela é muito sorridente. Ela faz parte da personalidade dela. E a gente sabe que os atores trazem muito da personalidade deles pros doutores que eles interpretam. Falaram ali, melhor que o sorriso, só o sotaque. É verdade, isso é importante. Isso é muito legal. Porque a gente ainda não teve a chance de ver. Quem comentou isso foi o Lucas Foyer aí do Lucas Terapeuta. Foyer, Terapeuta Cast, ouçam, cara, é um ótimo podcast. É muito legal. Fica aqui o shout-out pro seu podcast, porque é muito bom mesmo. Muito maravilhoso. O que eu tava falando? Sim, o sotaque. É bacana, porque deixaram ela manter o sotaque, né, cara? Deixaram ela manter o sotaque. E ela tem o sotaque do norte, igual o nosso amigo Christopher Eccleston. Aquele moço, no doutor. Cara, o dela é mais pesado ainda. Talvez ela seja mais no interior, não sei. É uma gracinha. O que vale mais, eu acho, o Lucas. Ela comentar, tipo, a mesma frase, tipo, muitos planetas têm um norte, sabe? Isso, eu quero muito ouvir ela falando no sotaquinho dela que muitos planetas têm um norte. Né, cara? Adoraria. Maravilhoso. Muito legal. A gente vai até... Não sei, eu não tô falando isso agora, talvez a gente precisa fazer agora. Até porque eu tenho que jogar Fallout e assistir Weeds. Importante. Mas eu quero pegar e reassistir o episódio dela de Black Mirror. Que é muito legal, Sim. né? O episódio dela, ela é totalmente diferente. Assim como em Broadchurch, ela é... Antes que me cobrem, eu vou assistir isso uma hora, tá? Eu assisti só a primeira temporada de Broadchurch, sem spoilers nos comentários, por favor. Inclusive, a gente promete mais pra frente aí podcasts de Broadchurch. Eu vou ver, Até porque tem metade do elenco de Dr. Who naquela porra, né? Verdade. Temos Inclusive, David Bradley, cara, temos... Vamos fazer um parêntese. Temos Rory, né? É o Arthur Darvill. Temos David Tennant. Temos... Jodie Whittaker. Temos Jodie Whittaker. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Só um caos que aconteceu com esse casal que vocês tanto gostam aqui, tá? Esse prédio. Nossa. Semana passada, eu tava pra voltar das férias, né? Que a gente casou, né? Eu aproveitei pra tirar férias. E eu tava pra voltar e nos últimos dias a gente resolveu... Estão falando do Colin, ele tá dormindo em outro lugar, eu não vou mexer nele não, que ele tá bem... O Colin, ele apaga no meio da tarde, assim. Ele gosta de ficar dormindo. Tá confortávelzinho lá, tadinho. O Colin gato, não o Colin ator. É o Colin gato. Caso você que tá escutando, né? Então, semana passada eu tava pra voltar de férias, eu resolvi... Porque a gente assiste muita série, né? E aí só série, eu falei, putz, vamos assistir um filme? Eu tô a fim de assistir uma coisa que assim, começa e acaba. E aí, eu tava zapeando no Amazon Prime... E apareceu o Underworld, aquele Anjos da Noite. Que é uma franquia bem legal, mas que... Vamos falar disso, que é muito legal, gente. Não tem nada a ver com o Jodie. Não, calma, mas... Espera, tem um pouco sim. Não, porque... com o Jodie não, com o Dr. Who. Porque aí, vamos ver, porque assim, Anjos da Noite é ali de 2000 e pouquinho, né? Eu já era adolescente quando saiu. Eu já era adolescente quando saiu. Mas sabe aquela franquia que eu sei que se eu parasse pra ver eu ia gostar... Mas nunca parei pra ver? Exatamente. Pois é, eu falei, não, vamos matar isso hoje, vamos assistir Anjos da Noite. Vamos assistir. Aí assistimos Anjos da Noite. Quem está no primeiro Anjo da Noite? Bill Nighy! Bill Nighy. Caso vocês não lembrem, Bill Nighy é o Vincent and the Doctor, né? Que é ali o curador do museu do Vincent and the Doctor. Isso. Também fez já aquele... Questão de tempo. About Time, que tem um podcast sobre também. Que ele é o pai do principal, que é o ruivinho lá, bonitinho. Bill Weasley. Bill Weasley, E o General Hux também. Exatamente.
Aí, beleza. Assistimos o primeiro, achei maravilhoso antes da noite. Falei, putz. Não, e assim, sem contar que Bill Nighy é o meu doutor dos sonhos. É o doutor dos sonhos, Thaís, é verdade. Mas aí, beleza. Assistimos antes da noite. Pô, vamos assistir. No Netflix tem o 2 e o 3. Vamos assistir? Vamos. Começamos a assistir o 2. Quem me aparece no 2? Van Gogh. Logo nas primeiras cenas. Não diz quem é, caso ele não tenha assistido, pra ele não tomar spoiler. Logo nas primeiras cenas aparece o ator que faz Van Gogh contracenando com o Bill Nighy. Aí quando eu vejo, é Van Gogh. E tipo, isso foi antes de Dr. Who. Pois Porque esse filme é antigo. Não. Beleza. Não, só nisso a gente já quase morreu. Não, aí a gente, meu Deus, tem o Bill Nighy. Teve que pausar, e tem o menino Van Gogh, e eles atuaram juntos no episódio, beleza. Segue o filme. Não, a gente já tinha morrido. Estamos passando o filme, pá. Do nada quem me aparece? Sir Derek Jacobi. Sir Derek Jacobi, o mestre Iana. O mestre da guerra. Mestre da guerra, mestre Iana. Não, Iana. Sir Derek Jacobi, maravilhoso, incrível, fabuloso. Gente, quem é o próximo agora? Ali eu tive que pausar, eu acho que foi uns 5 minutos. Não, porque, cara, foi assim, e foi uma metralhadora, tipo. Eu dei um ataque! Assim, toma Bill Nighy, tome Van Gogh, toma Sir Derek Jacobi, tipo, calma, cara. E aí, tipo, eu juro, a gente teve que pausar, a gente perdeu a concentração. Foi. E assim, a gente teve que respirar, tomar uma água, relaxar pra conseguir voltar a prestar atenção na história do filme. E eles contracenam. Porque toda vez que a gente encontra muitos atores que fizeram Dr. Who juntos, ou Harry Potter, né, também, a gente fica muito... cara, Reino Unido tem 15 atores só. Vamos voltar calma aí, aqui. por que eu tô falando... Qual é o nome da atriz que faz a menina do... Kate Beckinsale. Por que eu tô falando tudo isso, assim, do nada sobre Anjos da Noite? Porque a gente tem confirmação que a Kate Beckinsale vai ser a próxima doutora. O quê? Mentira. O quê? Não, brincadeira, só pra ver se estão prestando atenção. Não, a Kate Beckinsale é muito legal. O episódio de Black Mirror da Jodie é muito bom. O que vocês acham? O que vocês acham da gente fazer um podcast só sobre esse episódio? Porque Black Mirror é solto, né, cara? Podemos fazer um podcast. Vamos fazer. Vamos fazer legal, ó. Vai sair um off-topcast agora, entre esse mês e agosto, o próximo, no caso, sobre o episódio de Black Mirror com a Jodie Whittaker. Sim. Pô, legal, olha só, bacana. O Fábio Augusto falou assim, eu assisti Broadchurch, eu acho que a Jodie não deu uma risada durante a série inteira. Você falou que é pesado, É um papel super dramático, pelo menos na primeira temporada, né? Ela é a mãe do garoto que morreu. Morreu? Você tá contando que a pessoa morreu? Não, mas é porque morreu? O plot da série é o garoto morreu. O assassino é o whodunit. Eles têm que saber quem assassinou o moleque. Sim. E ela é a mãe do moleque. É, o Death Roy. Então, assim... Bicho, ela tá chorando o tempo todo, ela tá revoltada, ela tá brava, ela tá triste. E o Tennant é mó drug, né? Nesse também, ele loucão. É muito louco da cabeça. E ele usa aquele sotaque. O sotaque dele. O sotaque dele mesmo. Não é sotaque, chama o jeito que ele fala mesmo. Sim. Outra coisa que falaram do trailer, falaram várias vezes já isso pra gente, que a fotografia está cinemática. Sim, eu ia falar disso agora. Maravilhosa, incrível, fabulosa. Eu ia comentar isso, que bom que comentaram. Tudo bem que, né, nada vai garantir 100% das vezes que o jeito que o trailer tá vai ser a técnica ele tá aplicada. Falando, será que já é um teaser de como será a fotografia da nova temporada? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, cara... Tá bonito. O Dr. Who, ele tá muito estourado no planeta. Com a entrada da Jodie, ficou mais ainda. Mais ainda. Perdi a conta das vezes que eu ouvi gente falando. Vai ser mais putz, melhor é uma do que menina. Aaron Smith. Agora é uma menina. Acho que vou começar a assistir. Sim. Então, assim, a BBC, ela tá investindo pesado na produção do Dr. Who. E não é de hoje. A gente tem ali da metade do Matt Smith pra frente, o investimento começou a ficar muito pesado. A gente teve locação nos Estados Unidos, com o Capaldi a gente locação nos Estados Unidos. Isso é impensável. As séries dos Estados Unidos não fazem locação nos Estados Unidos, Exatamente, cara. Eles vão filmar tudo em Vancouver, tá? Tudo no Canadá. Ou em Atlanta, que é nos Estados Unidos. Todas as séries da CW é no Canadá. Mas então, sim, eu acho que vai ter uma qualidade entre termo que usam quando não entendem. Qualidade de cinema. Eu acho que vai ter mesmo uma qualidade melhor, sim. Um filtro melhor, uma fotografia melhor. Com certeza. Eles estão pensando nisso, sim, com certeza. Agora, você falou um negócio de imagem, eu lembrei. Olha, isso é o Fred, no caso eu, surtando, vendo coisas de não tem. Eu assumo isso, mas ia ser muito legal se isso acontecesse. Eu não sou a única louca aqui. Nem vocês. Sabe quando a BBC botou aquele teaserzinho de 1 segundo, que era uma pedra e o logo incandescendo assim? Já teve teoria em cima disso. Sim, eu fiz a teoria quando eu tava montando a imagem pra chamar a live. Essa parada, essa textura, essa pedra que apareceu atrás do logo, vocês não acharam estranhamente parecido com a parede de pedra que o Capaldi fica socando pra entrar em Gallifrey? Olha,
Cara... De repente... Isso ia ser muito foda. Isso ia ser muito maneiro se acontecesse. Talvez você não esteja tão louco. Cara, tudo é possível. Nossa. Outra coisa legal... E se isso for do tipo... Ei... Califrey tá ali. Talvez então, volte, hein? Outra coisa legal. Eu quero muito isso. Que pra mim é uma das coisas mais legais. Quando a gente tava na era Moffat, a gente sabia mais ou menos o que esperar, principalmente quando o Doutor permanecia. Por exemplo, quando a gente viu os teasers da 10ª temporada, a gente já conhecia o Capaldi como Doutor e o Moffat como showrunner, e a gente só não conhecia a Bill, e isso era muito legal. A Missy já tinha aparecido também. A gente já conhecia todos esses elementos, eles eram familiares pra gente. Agora nada é familiar. A gente não sabe como é a doutora, a gente não sabe como são os companions, e a gente não sabe o estilo de condução, de produção, de direção do De novo, a gente tá desde de escrita, desde que a doutora começou a cair... De tudo, de construção desse universo novo. Sim, desde que a doutora começou a cair da TARDIS, a gente não tem nada concreto da série em si, de um episódio. Isso é muito louco, né, cara? Nunca teve isso. A gente conhece o Chris Chibnall, pra quem assistiu Broadchurch e outros trabalhos dele. Mas Doctor Who mesmo, né? A gente pode tentar estudar um pouco, porque assim, eu acho que não adianta você pegar, por exemplo, Broadchurch de exemplo, porque é uma outra pegada de série. É outro gênero, não é nem sci-fi. A única coisa que eu acho que talvez a gente possa tirar de Broadchurch é o lance de que é serializado. Isso sim. Isso sim. Mas eu acho que o melhor jeito de a gente analisar a escrita do Chibnall em Doctor Who é com The Power of Three. Que ele fez o The Power of Three em outros episódios. E aí eu faço valer a teoria de que falaram aí em cima, de que o Bradley Walsh, ali, o Graham, poderia vir a ser pai da Yasmin e do Tosin, do Ryan. Por quê? Porque Power of Three era um episódio sobre família. O Chibnall, ele gosta de escrever família. Gosta de família. Broadchurch é família, Broadchurch é família. Então, eu não sei, cara. Olha, é um indicativo, eu acho que pode ser. Deixa eu voltar um pouquinho que Sim, a Mariana Maís falou assim, Broadchurch é uma série muito boa, assim que puder assistam. É legal pra ver o Chris Chibnall como escritor. Só quando assisti, ela assistiu. E a Beth Latimer corre e corre muito. Ou seja, esse requisito pra ser a doutora, correr muito, a nossa Diorizinha já preencheu de cara. Então ela corre pra caralho. Sabe o negócio... A mina sabe correr, galera. Sabe um parênteses que eu vou fazer aqui? Não tem nada a ver, mas... eu acho ela tão mais bonita morena. É que eu gosto de mulher morena, nunca fui muito... Ela é linda de qualquer jeito, pra mim. No meu coração, de qualquer jeito. Não, com certeza, mas eu queria ela morena, cara, tipo Xuxa morena. Henrique Baker falou assim... Você consegue esticar pra acender a luz ali? Peraí, eu vou. Vamos lá, segura aqui. O Henrique Baker falou assim, o meu doutor dos sonhos é o Richard Grant. Mas você já foi, né? Do Fred também. Não é não. Mas peraí, imagina ele, tipo, doutor por uma temporada. Não. Pera. Explica pra ele que ele já foi doutor. Não, ele sabe. Cara, se ele falou isso é porque ele já viu... E a doutora dos sonhos é a Maggie Smith, ou ainda Dama Maggie Smith. Não, mas tá muito senhora, né? E daí? Acho que não... Será que aguenta o 20 de Doctor Who? Ela fazia Dr. Nabey, né? Amigo, se o William Hartnell aguentou, a Meg Smith aguenta. Não, mas o William Hartnell tinha 50 e poucos anos e tava já só o pó da rabiola, né, cara? O Valente foi embora. O Valente foi. Ai, meu Deus. Que maravilhoso. O que mais? Quero ver a abertura da nova temporada. Então, será que não é amanhã? Também. Outra coisa que eu quero ver. Amanhã não, tô maluco. Será que não é na San Diego Comic Con? Acho que não. Será? Acho que não. Será? Será? Não sei. Não, eu acho que a gente só vai ver a abertura no dia da estreia. Mas sabe uma coisa que ainda não foi revelada? Quase nada foi revelado, mas eu quero muito? O interior da TARDIS. Mas isso aí, se eles revelarem assim, queimar largada. Será que vai ter no trailer de quinta-feira? Aí talvez, hein? Que aí eu vou morrer, morrer muito, assim, tipo... Meu Deus do céu! Sim. Eu acredito que eles vão revelar algumas coisinhas na Comic Con. Não vai ser só painel. Acho que assim, sei lá, talvez seja a TARDIS, talvez seja a Sonic, talvez seja... Sei lá, talvez apareça, sei lá, um vilão pra gente ter uma... Sim, tem que aparecer um vilão. Não, né? Assim, é legal. Um monstro, um alien. Eu acho assim, talvez a gente seja apresentado... Um antagonista. Ao antagonista principal da temporada. Porque se a série vai ser serializada, provavelmente vai ter um mal maior, assim, né?
sabe? Sim. Um vilão principal. É o arco, né? Olha só, o João Roberto Sá de Oliveira falou assim que ele também fez Dinosaurs on a Spaceship, que também é família. É de família. É verdade. E que inclusive tem o pai tem do o Rory, pai do Rory lá. que é muito fofo, que, é o pai do Rony também, né? É Papai Weasley. Papai Weasley. Papai Weasley. Como é que é o nome do ator mesmo? Esqueci. Enfim, é o Papai Weasley. Ó, uma coisa que o Fábio Augusto falou, que essa notícia já é do ano passado, mas que a 11ª temporada vai ter um quê? Cinemático. Ah, sim, e um salto monumental em relação ao visual. A gente chegou a dar essa notícia. A gente falou disso na época. Não, é verdade. Que tem até que era um lance de lente nova que eles tinham comprado pras câmeras. Era uma parada assim, eu ia usar de outra série. Era um papo assim. A Marina de Castro falou que, pelo amor, Fred, essa teoria é insana, mas boa demais. Qual a teoria da parede de Gallifrey? De Gallifrey. Mas é verdade. Dos cristais. Ó, já vou falando. O dia que voltar é só por causa dessa imagem. E eu falei pra... Vocês ouviram aqui primeiro. Falaram que família é a palavra que vai descrever essa temporada. Viu? Lucas Alexander. Olha lá, tá tudo conectando pra isso. Tá tudo... Tudo convergindo. Tudo convergindo pra isso. Vamos lá. Hungry Earth e Cold Blood também é do Chibnall. É do Chibnall também. É sim. E é um plot de verdade. E é um plot de família. Tá aí, ó. A gente falou no último podcast, agora fazendo de novo uma propaganda do último podcast sobre as espécies. Ouçam o último podcast. O podcast aí, qual foi o número? 83? A gente falou sobre uma possível volta dos Silurians, mas os Silurians na pegada da série clássica, né? Ali o Silurian mais bicho, menos pessoa. Pô, já que o Tibner escreveu o Silurian... Ele podia ter... O gato tá espirrando. Ele podia escrever um episódio com o Silurian, mas os Silurians antigões, né, cara? Nossa, isso ia ser maravilhoso. O Tibner tem a oportunidade de ganhar, sei lá, uns 5 mil pontos assim comigo em 10 minutos, se ele quiser. É só ele aproveitar, verdade, cara. Eu tô ansiosa pra ver o que ele vai criar. Entendi. O alienígenas novos. Entendi. Vilões ou não. Seres alienígenas novos. Porque Silurians é da série clássica e tal, mas aquele episódio que a gente revisou, The End of the World, que foi o último que a gente revisou da série moderna. Sim. Tá o podcast aí também pra vocês ouvirem. Podcast 82. Aparece, um showcase de alienígenas, tudo criado pelo Davis. É verdade. É bom. São criações do Davis ali. Pensar... Então o time não vai ter que trazer os dele também. Não, sabe o que eu tô pensando aqui? Faz sentido, sabe por quê? O primeiro episódio do... o primeiro não, né? Mas logo de cara, o Davis, ele trouxe um monte de alien de autoria dele. Sim. No segundo episódio. No primeiro episódio do Moffat, enquanto showrunner, ele deu um monstro novo também. Que é o monstro do Eleven Tower, Isso, né? Que é o Prisioneiro Zero. Prisioneiro Zero. Quando a gente teve a passagem ali pro Capaldi, qual foi o primeiro monstro do Capaldi? Era o cara de meia face, o Homem-Robô. E a introdução da Missy, que Deep Breath. Isso, exatamente. Então, seguindo essa lógica, o primeiro episódio do Tenant também, o Davis, ele deu um vilão novo pra gente, que são não me lembro qual o cara lá que luta espada com ele lá em cima. Ixi, não lembro. São os... Não lembro mais, gente. Pera, vou lembrar. Socorro. Esqueci o nome da raça. O primeiro episódio do Tenant é o New Earth. Não, é o especial de Natal. O especial de Natal. Que ele luta com o Psychorax. Ele luta com o Psychorax de espada, que é um vilão novo. É verdade. Que criado ali pelo Davis. Então nada mais justo do que logo de cara a gente ver vilões novos com a Jodie. Porque, o 9... Pra ele deixar a marca dele também. O 9º, no segundo episódio, aliens e espécies completamente novas. O 10º, no primeiríssimo episódio, também. Raça nova. Isso. O 11º, alien novo. O 12º, ser novo. Outra coisa legal disso é porque o público também vai ficar maquinando como que o doutor vai combater aquilo. Porque se aparecer um Dalek, a gente já sabe. Se aparecer um Cyberman, a gente já sabe. Cyberman joga ouro. Porra, sabe? A gente tem que ter o mistério. A gente tem que descobrir junto com o doutor e os companions novos. Uma coisa legal que estão falando aqui. O Chris Chibnall escreveu o primeiro e os 3 últimos episódios da segunda temporada de Torchwood. É verdade. Então, tem bastante coisa do Chibnall também em Torchwood. O que corrobora, não a teoria, né, mas a vantagem que a gente tem deles estarem exibindo o Torchwood agora no Twitch. Exatamente. É pra galera... Não é por acaso. Não é por acaso. É pra galera poder acostumar um pouco com a escrita do Chibnall também. Sim. O Vinícius Silva, minha teoria é que os Chakri, os vilões de The Power of Three, serão os vilões da temporada. Cara, olha quem falou isso? Vinícius Silva. Cara, não é impossível, sabe por quê? Porque
esses vilões apareceram ali. E é legal pra caramba, né? É legal pra caramba. Eu gostei demais. E é do Tibnon. Vai que ele tá guardando isso no bolso esse tempo todo. Ia ser legal não ser o vilão da temporada inteira, mas aparecer de novo. E se? Pô, não sei. Ia ser foda, hein? Cara. Thaís Mantovani, a Cyberwoman também é do Tibnon. Episódio de Torchwood. Exatamente, deve ser mas esse é melhor esquecer. Ah, não, mas é maneiro esse episódio, pô. Não, é legal, sim. Tudo bem que eu vi há muito tempo. Talvez agora, quando a gente vai reassistir pra gravar, não seja tão bom. Mas eu lembro que era legal, sim. Tinha todo um drama ali, porque, vai morrer, puxa os aparelhos, tá? Era maneiro. Silurian raiz e Silurian anoréxico. Não, Silurian raiz, cara. Não é tão anoréxico, não. A Vasta não é tão anoréxica assim. Pelo contrário. É que Silurian raiz, ele era parrudo. Ele era... Assim, numa rinha... Não tinha forma. Numa porrada, tipo, um MMA de Silurian, um Silurian moderno apanha pro Silurian da clássica. E o Silurian da clássica pede ajuda pro Sea-Devil pra ainda chutar ele caído. É tipo o Tag Battle, sabe? Tá certo. Porque pensa assim comigo. Um Silurian da clássica, ele tem um demônio marinho ali pra fazer um Tag Battle. Tá falando que o episódio da Cyberwoman tá passando agora no Twitch. Quem quiser assistir, olha que time, hein? Vamos assistir. Não bota lá ainda, ouve aqui primeiro. Ouve aqui primeiro e vai lá. Porque vai ter reprise. Como é que é o nome? Sim. O Silurian da clássica, ele tem ali o Tag Battle com o Sea-Devil. Silurian da moderna tem no máximo o Strax. Eu acho que o Silurian da clássica ganha, hein? Sontaras. Kelvin Oliveira, além da abertura em si... Kelvin Oliveira é o Kel. Oi, Kel. O Kel! Dragon Master Lógico. Kel, sim. Além da abertura em si, tô curioso pra ouvir o tema novo e a trilha sonora em geral. Além de tudo, tem compositor novo também. Pois o Murray Gold saiu. Murray Gold já não está entre nós. Entrou um moço novo. Foi mal, não lembro o nome dele. Mas ele já ganhou uma caralhada de prêmio. Ele é bom, cara. Ele é muito bom. Então, assim, eu acho que estão apostando todas as fichas. Vai ser cinemático, a trilha sonora é de um cara foda, a Jodie foda, tudo foda, Meu Deus do tudo céu. maravilhoso, tudo dane-se, family friendly, deixa, xingam bastante. Ai, desculpa. Tô brincando, todo mundo sabe que tipo a palavra. E eu me lembro muito do Tibnon falando na primeira entrevista que ele deu, quando ele foi anunciado. Ele falou assim que a BBC quer algo ousado, diferente, entendeu? Ela quer chegar num outro patamar com a série agora. Então a gente pode esperar coisas grandes dessa temporada, entendeu? Sim, com certeza. A gente tá vendo isso aqui agora, rapidinho, esse teaser de 50 segundos que eles soltaram hoje. 40 e pouco. A gente vai ter um maior ainda na quinta-feira, espero. Não estou confirmando, vão achar que a gente tá confirmando. Não sei. Olha, especula-se e tudo indica que sim, que eles vão dar mais material pra gente. Sim, é que pode não ser um trailer, né? Eu acho que assim... Pode não ser um trailer. É um teaser porque pode tudo ser uma é teaser. Cena. Não, é um teaser porque tudo é teaser, né? Tudo que é feito antes do material realmente sair é um teaser. Mas talvez não seja um trailer, porque você falou, às vezes é um sneak peek ali, um sneak peek. Um minuto de clipe. cena. Pode ser um clipe, pode ser um trailer, pode ser alguma coisa. Pode ser. Só que o mais importante também é que a gente vai ter um painel. Um painel, mesmo que não tenha clipe nenhum, já traz muita informação. Traz sim. Porque assim, é o moderador do painel e a galera perguntando o tempo todo coisas pra eles. Sim, e tem o Tibnon nessa também, informação. né? A vantagem de ter o Tibnon nessa... Tem os atores e o Tibnon. Sabe qual é a vantagem de ter o Tibnon nessa? A gente vai conseguir muita informação nesse painel. Quem fala se pode ou não pode revelar tal coisa é o Tibnon. É a BBC também, né? Mas é mais o Tibnon, né? Porque ele escreve, sabe, do jeito que ele é assim, isso eu escrevo pra ninguém saber. Agora, isso aqui, isso vai pode lá, falar, vocês podem isso saber. Não pode falar, Então o melhor ali é o Tibnon, porque ele vai moderar as próprias coisas, ele vai dizer até onde... Ele não vai ser o moderador do painel, óbvio, mas ele vai regular um pouco ali a mão das coisas, do que é falado também. Vamos lá, vamos ler mais. Cyberwoman. Não levem a Cyberwoman como parâmetro pro Tibnon. Gente, mas não é um episódio ruim, cara. Eu gosto da Cyberwoman. Não, é o melhor episódio dele? Não, alguém tá falando aqui que a Cyberwoman também não é legal, ruim. Pô. Assim, não é o melhor episódio de Torchwood, quiçá o melhor episódio que eu vi do Tibnon. Até porque eu nem sabia que era do Tibnon. Mas é maneirinho, sim, assim, sei lá, 7 de 13. Que final tiveram aqueles vilões do Return of Dr. Mistério que se infiltraram na Unity? Cara, os Homens Cérebro! Não me lembro. Os Cérebros no Jarro. Quem falou isso? Foi o Henrique Baker. É verdade, cara, os Cérebros no pote. Eu lembro. É Maluco verdade. do céu. Legal. Isso tinha que voltar mesmo. Bem legal. Outra coisa legal. Cara, isso não é do Tibnon, mas eu quero que ele traga de volta, porque eu sou um grande apreciador de cérebros em jarros. Eu gosto muito. Inclusive, desbloqueei um Companion em Fallout que é um cérebro no jarro. Olha lá, quem joga Fallout. Laura Poças, queria ver a continuação das histórias dos Zygons. Zygon Inversion Invasion, né? Isso é legal também. Então,
o Tibnon já trabalhou com Unity, né? Ali em Power of Trinity tem Unity. Ele criou a Kate. Ele canonizou a Kate. Junto com o Moffat. Ele, tá bom. E a Osgood? A Osgood... o Osgood existia. O Osgood existia. A Osgood... Então, eu não sei se é do Tibnon ou do Moffat. Eu acho que trabalho junto. Pode ser dos dois. Mas o ponto legal, bom lembrar isso, mas o ponto ele já trabalhou com Unity. Quem sabe ele não vai mexer um pouco esse lance dos cérebros no jarro lá que estão na Unity. Ia ser muito legal. Tem um monte de informação. E se a Marta voltasse? O time não trabalhou com a Marta em Torchwood também, porque a Marta tá em Torchwood. Mas será que foi no episódio que ele escreveu? Ela tá ali no meio da segunda. Talvez não. O que eu sei é que a Freema está livre agora porque Sense8 acabou, então tá lá. Volta aí, pô. Aparece aí. Amo Freema. Sim. Quem não gosta da Marta, bom sujeito não é. Não, mentira, é bom sujeito, mas ela é legal, cara. Vamos lá. Será que vamos ter um final megalomaníaco? Não é mais o Moffat. Eu acho que ele é mais pé no chão, sabia? Não sei, ou não. Eu não sei como é. Sabe qual é o problema? A gente não sabe julgar o Tibnon como showrunner ainda. Porque assim, lembra? Não tem referência. Antes do Moffat ser showrunner, ele não era tão uau, explosão, o mundo acabando. Não. Ele era mais pé no chão. Tanto que tem gente que fala que gosta muito dos episódios dele na era Davis e não tanto dos que ele fez na era dele. Particularmente, se eu for botar na ponta do lápis, eu gosto mais de episódios dele enquanto ele era showrunner do que com o Davis, porque ele me deu uma temporada inteira maravilhosa. Entendi. Entendeu? Mas ele é mais... Não adianta, né? Você é mais contido quando você tá fazendo um trabalho que não é você que é o seu próprio chefe, né? Exato. Porque tem que passar por aprovação. Ele sendo showrunner, por exemplo, o que a gente viu dele já foi, de certa forma, aparado pelo Moffat e pelo Davis também, por causa de Torchwood. Então, Torchwood é do Davis? Né? Isso mesmo. Sarah Jane e Torchwood, é isso mesmo. Sim. Pode crer. Ele, inclusive, criou a ideia do Torchwood lá na segunda atrás, temporada. É isso mesmo. Então, assim, a gente sempre tem o Tibnon regulado. Como é o Tibnon regulando? Soltão. Como é o Tibnon regulando? A gente não sabe, entendeu? Tibnon soltão. Tibnon loucão. Vamos lá. Tô curioso pra ver como vai ser a Jodie no comecinho do episódio pós-regeneração. O que a gente falou aqui que a gente quer ver? Ela escolhendo a roupa. Sim. Não. A cena do armário eu preciso ver. A cena do armário. Eu preciso ver. Tibnon, dá pra gente. Cara, nunca lembra dos pontinhos que eu falei, Tib? Lembra que eu falei dos 5 mil pontos? Eu dobro isso aí se você me der uma cena dela no armário da Tardes, botando 1 milhão de roupa velha. Tipo, olha, colete de interrogação? Não. Chapéu, não sei o quê? Não. Taco de cricket? Não. Vou com essa aqui mesmo. Entendeu? Sim. E essa coisa toda, ela ainda não saber direito o que é mulher, como é que faz esse negócio de mulher, como funciona. Assim que revelaram o visual dela, foi um comentário que alguém fez na época. Super tomboyzinha. Ela tá com essa roupa meio cafona, porque ela foi homem a vida toda, ela não sabe se vestir enquanto uma mulher, né? Não sabe, maravilhosa. Se bem que eu acho bem feminina a roupa dela, tipo, eu não achei tão cafona assim. Não, achei maravilhosa. Pois é. Eu fiz o cosplay em 2 meses, então... 2 meses não, foi menos. Você fez em menos. Foi dias? Não, dias não, mas... não, da idealização até completar. Até fazer ele inteiro. Sim. João Roberto Sá de Oliveira. Fred, você gostaria de ver o Marinus voltando? Kiss of Marinus. Sim, não, peraí, mas o... O Marinus. O Marinus não, Gente do céu. Eu tô bravo pra nome agora, cara. Os bichos demônio lá, Teletubby do demônio, eu queria, cara. Teletubby do demônio. Gostei muito. Sim. Vords, os Vords. Os Vords! Sim. Queria ver Vord voltando? Com certeza. Por quê? Vord já se provou como um vilão que dá pra escrever muito bem. Qual é o nome do evento da Titan Multidoutor que teve? O primeiro... Não. Four Doctors. O Four Doctors da Titan... em um dado momento ali, não vou dizer qual, pra não dar spoiler se você não leu, o bicho tá andando aqui. Tem os Vords, cara. E é muito maneiro o jeito que eles aparecem, cara. É muito legal. Sim. A Mariana relembrou aqui, realmente a gente chamou isso no Twitter. Vai ter o painel Women Who Kick Ass. Sim. Garotas que chutam bundas! Ou mulheres que chutam bundas na San Diego Comic Con. E tem a Jodie nesse painel. Sim. Tem a Camila Mendes de Riverdale, que é brasileira. Sim, BR. Olha aí. E tem vários. Tem uma de Agentes da S.H.I.E.L.D. Tem um monte de mina foda. E por que colocaram justamente a Camila Mendes com a Jodie? 2 coisas. Jodie vem pro Brasil, agora no final do ano. Quiser. E Camila Mendes será a primeira doutora brasileira, né? Não, mentira, as 2 coisas. É só pra... De novo, só pra... Não, pera. Lucas Foyer, saudades Shona pra companhia. Porque, cara, peraí.
Por quê? Só isso. Não, mas por que vocês puxaram isso agora? Próximo comentário. Do episódio do... Rafael Mercê, Shona Diva. Gente, tudo bem, legal, mas por que vocês estão falando da Shona agora do nada? Imagina a Jodie e a Shona como mas não doutora tem, e quem tem relação com a Shona aqui? No time o doutor. Não, tá bom. Quero Mickey e Marta de volta. Isso o Mickey, cara, qual é o nome do ator mesmo? O Noel Clarke. O Noel Clarke, ele já tirou foto com a Jodie, já porque ele é mó... Ele é tiete dos colegas de trabalho, foi no BAFTA. BAFTAs. Vamos lá, Tibi não era showrunner, só o Russ. De Torture. Quero... Era um trabalho em conjunto. Quero o Zarb de volta. O Zarb todo mundo gosta, né? O Tibbs, na real, o Tibbs era o showrunner de Tortured, sim. Ah, ele foi showrunner? Não, ele não era showrunner eu não tenho certeza, pra falar a verdade. Acho que não, hein, gente? Tudo bem, enfim. Quero os Altons, mas os Altons meio que já mas Alton é legal ter. Mas já apareceu várias vezes na Moderna. Sim, mas Alton é sempre bom, né? Alton é legal, Alton é um bicho que assusta. Vamos lá. Mas Zarb, eu quero o Zarb de volta e aquele homem mariposa lá também. Eu gosto. Lucas Alexander. Tomara que tenha alguma ameaça Time Lord nessa temporada. Falamos um pouquinho disso agora no último podcast também. Cara, precisa deles... Eles são uma raça fascinante. E a gente não tem tanto, né? Não tem tanto. E o meu ponto nesse podcast, se vocês não ouviram, foi justamente o seguinte... Todos os Time Lords que a gente teve na Moderna eram da clássica. A gente não tem nenhum Time Lord novo. Tirando a General que se regenerou, que voltou a ser mulher. E isso seria muito legal. A Jodie encontrar essa General, porque ela também sofreu uma mudança de gênero. A gente pode esticar que teve a Missy, né? Mas a Missy é o mestre. Mas é uma faceta nova do mestre. Tá entendendo? Tipo, ia ser legal... Novos Time Lords, novos Time Ladies, novos amigos, novas aventuras em Gallifrey. Sabe o que ia ser muito legal? Não precisa ser tudo em Gallifrey, é um ou outro episódio, que nem na série clássica. Sim. Ele ia lá, aí voltava, aí ia lá. Deadly Assassin parte 2 com a Jodie. Ia ser foda. Ia ser muito maneiro. Ia ser maravilhoso. Que mais? Vamos lá. Que mais? Já estamos no momento final, porque já estamos com mais de 1 hora de gravação. Não parece? Mas já tá com 1h20. Então, estamos voltando ao fim desse nosso bate-papo. Olha o que o Kel falou. Outra coisa que eu espero é que nessa temporada eles se segurem mais para não relevar surpresas maiores nos trailers. Revelar. Não falei revelar? Você falou relevar. Relevar, é revelar. Eu tava assistindo o John Cena se revelando em Warden of Time esses dias, e a galera nos comentários tudo dizendo: esse teria sido um dos maiores cliffhangers da história de Doctor Who se a BBC não tivesse estragado revelando antes. No geral, os trailers da temporada não revelaram muito, mas isso em específico foi bem sem noção. Então, todo mundo reclamou disso. Por isso eu falo, o ser humano é um bicho que não sabe o que quer. Não. Porque quando tava revelando tudo toda hora, todo mundo... mas tá revelando demais! Vocês estão falando tudo, BBC, pelo amor de Deus, chega, tal, não sei o quê. Aí a BBC... Eu sou um que eu apoio não ter muita coisa. Eu também. Por isso que eu achei bom esse teaserzinho que não conta muita coisa. Não revelou muita coisa. Aí a BBC fala, tá bom, você não quer que revele muito? Beleza, vou só botar esse teaser aqui. Porra, BBC, não tá mostrando nada. Porra, você também não mostrou nada, hein, BBC? Ô, ser humano, se decide, caceta. Porra. Tudo bem. Difícil. Eu entendo que existe meio termo. Agradar gregos e troianos. Eu entendo que existe meio termo, mas eu prefiro assim, revelando pouco, do que... Pra guardar surpresa pro dia do episódio. Gente, sabe o que acontece quando a gente assiste o episódio e vem gravar o podcast? Tem uma regra aqui em casa. Tem uma regra. A gente assiste, a gente não pode comentar um com o outro sobre o que assistiu. Ou seja, quando você ouve o podcast, sim, é a gente conversando pela primeira vez sobre o assunto. Entendeu? Não existe isso de, assiste, comenta e depois reconta. Tipo, não. Eu gosto daquela, né, a reação verdade ali, do que vai na hora. E quando a BBC chega e conta tudo de cara, a gente fica, legal, é o mestre, a gente já sabia. O Renan Falcão, não Pavão, Falcão. Olha aí. O vilão da temporada podia ser o Valear. Aqui, ó. Tá aqui, ó, o vilão da temporada. Cara, eu sempre falo dele, o gato tem um nome porque eu adoro o personagem, mas não vai, bicho, não vai. O meu coração diz que sim, mas meu cérebro sabe que não. O Lucas Alexander disse, teve um ministro da guerra citado num episódio da 9ª temporada que até hoje não apareceu. Também de Gallifrey. Sim. Também de Gallifrey. Sabe que eu acho que... Sabe o que podiam fazer? Ao invés de criar um novo... Se criar um novo é maneiro. Mas ao invés de criar um novo, pega um antigo que não teve tanta relevância destaque. Assim. Por exemplo, a gente tem o mestre voltando direto. A gente tem Mestre habituê. Aparece vez ou outra. Por que não pega o chefe de guerra lá de trás de War Games? War Chief. Por que não pega o monge
Que foi lá atrás, a gente quase não viu. Eu vou te dar uma ideia que o pessoal tá falando aqui, mas depois eu quero voltar num outro comentário. Quero a Romana. Romana 3, né? A Romana 3, não. A 2. E aí alguém falou Romana 4. A Romana 4 existe. Ah, já? Não é a... Não, ela é a 3. Ela é a 3? Ela é a 3. A Juliette Landau é a 3. Ela é a Romana 3, então? Não, mas eu entendo porque da sua confusão. É porque a Landau, ela fez 2 romanas, mais ou menos. Olha, ela fez uma... ela fez o áudio Luna Romana na Big Finish. Então, é que ela fez uma projeção da Romana do futuro pra Romana do passado. Assim, a Romana do passado que a gente tava vendo era a Lala Ward, né? E aí ela vê uma projeção da Romana do futuro. Ah, que legal. Que é a Juliette Landau. E depois a Juliette Landau pegou fazendo a Romana. Isso aí deu uma confusão, porque teve gente que achou que ela era 4, a gente achou que ela era 3, mas ela é a 3, sim. Entendi. Ela é a Romana 3. Olha que legal. Eu quero a Juliette Landau em tudo que eu puder. E outra, a Romana é um personagem muito legal que também ainda não voltou. Eu tô defendendo um personagem novo, mas... A Romana é um puta personagem legal. Mas a Romana é o mesmo caso do Valeard. A gente sabe, o coração diz que sim, o cérebro sabe que não, cara. A não ser que o Tibno não... Sabe o que é isso? Não é amor, é cilada. Não era amor, é cilada. Porque assim, eu cansei, tô cansado. Galifrey é cilada, gente. Brasil, tô cansado, Brasil. Brasil, não aguento mais. Eu vou cair que nem o Neymar aqui. Você tá entendendo? Sabe por quê, cara? Eu não aguento mais ficar esperando o Valeard aparecer, a Romana aparecer, a Rani aparecer. E no final, não ter. Ser o Messi de novo. Promessas que nunca são cumpridas. Cara, meu coração já cansou de sofrer já com isso. Meu coração tá cansado. Meus corações estão cansados. Olha só, o Leonardo Canteriangelo. Meu sonho seria um Two Doctors com Jodie e Magan. Cara, na verdade eu quero a Jodie com todos. Cara, isso é... Nossa. Eu quero ela interagindo com os outros doutores. Meu Deus, e sabe o que? Isso é muito foda. Deixa eu falar outra coisa. Fala aí, isso ia ser muito foda. Eu sei que é uma convenção, doutores se encontrando em especiais de aniversário. Mas esse ano temos 55 anos. Não, mas peraí, mas não é só de... Não é só de aniversário, né? Não, o Two Doctors não foi aniversário. Pois é, então é isso que eu tô falando. A gente pode quebrar um pouco isso e trazer um outro doutor no meio de uma temporada. De repente. Soltinho, assim. Soltinho. Puta, sabe o que eu queria? Sabe uma Especial de Natal. Não. Sei lá. Eu não queria ele aparecendo em nada gigante, por exemplo, porque a gente tem ali... É sempre um grande agora evento, o Word Enough in Time. Word Enough in Time não, o Twice Upon a Time. Ah, sim. Aí é uma trama gigante, tem o primeiro e o 12, e a regeneração e tal. Sabe o que eu queria? Por exemplo, com o Magan, que eu achei uma ideia maravilhosa. Ele vem, ele aparece em um episódio, ele ajuda, ele vai embora. Que nem foi em Two Doctors. Pronto. Apareceu, foi legalzinho. Episódio da semana. E acabou. Trouxe um doutor de volta. Cara. Pronto. Não precisa fazer uma grande coisa. Tem um isso. quadrinho da Valiant. É isso, gostei muito. Eu não vou lembrar qual é o personagem da Valiant, o nome dele. É que assim, na Valiant tem 3 caras que eles são imortais. Um deles, ele é um Time Walker, ele anda no tempo, né? Ele viaja no tempo. E aí tem uma cena que assim, ele tá saindo de um bar... E quando ele tá saindo, ele cruza por ele mesmo. Olha que legal. De um outro ano. Aí eles param, eles se olham assim e... é você. Beleza. Aquele abraço, a gente se vê. Beijo, Porque, tchau. cara, é uma coisa habitual. Não precisa ter uma coisa gigante. Tudo bem, eu sei que em Doctor Who não é tão habitual assim, porque o doutor se encontrar com ele mesmo, em especial em outra encarnação, mexe com muita coisa. Mas por que não fazer ser só uma aventura legal... sem o universo estar em risco, entendeu? Exatamente, eu ia gostar Como foi em Two Doctors. O dia a dia, assim, ó, mais um bicho da semana. Como foi em Two Doctors. Você entendeu essa pergunta aqui? Peraí, que tal um podcast... os Wild Years... o Wilderness Years. Cara, a gente fez Quais um são vídeo... os anos selvagens? A época que tava em hiato, que começou a sair coisa da... BBB? Aquela Alton Trilogy. A gente precisaria assistir, né? Porque reassistir, né? Você caso. viu, eu Mas não vi. a gente tem um vídeo velho quando a gente... É verdade. Atrás, que a gente fala justamente sobre a BBV e a Real Time. Isso então a gente já cobriu um pouco do... tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube, dá uma caçadinha lá. Como é que é em inglês? É Wilderness? Wilderness. Acho que é o Wild, sei lá, enfim. É interessante. A gente tem esse vídeo e a gente tem um podcast sobre o hiato em que a gente fala um pouco sobre isso também. Isso, também no podcast. Eu tenho uma vontade ferrada de fazer uma trilogia de podcast, 3 podcasts, um pra cada filme do Alton. Porque é Alton Trilogy. Bem legal. Que nem a gente fez um pra cada década, eu queria fazer um pra cada filme do Alton. Podemos. É 1 hora e cacetadinha, a gente assiste e grava, é maneiro. Muito legal. Tem os podcasts do Peter Cushing também que estão pra sair. É verdade. Esses já estão pra sair. Vamos encerrar?
Vamos encerrar que estamos falando aqui já 1h30, né? Já a voz tá cansada. 1h30 de podcast é muita coisa, o pessoal acaba reclamando quando o podcast é muito longo. Não é, mas 1h30 tá bem bom, na média. Tá legal. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, manda agora, eu quero esperar sempre, que vai acabar essa live. Se você não mandar agora, você ainda tem uma chance da sua teoria e pergunta e ideia e chamada do Tibnon e qualquer coisa, você ainda tem uma chance disso aparecer no nosso podcast, que é mandando um e-mail. Não desse podcast exatamente que tá gravando agora, nesse segundo. Porque esse não vai ter e-mail. Esse não vai ter e-mail. A gente vai só botar, inclusive não vai ter. Vou botar como ele tá aqui. Mas a gente pode ler no próximo. Né? Então assim, no podcast, no DWRcast 84, teremos leitura de e-mails. Isso. Que vai ser referente às duas coisas anteriores, ao podcast 83. Se você não mandou seu e-mail ainda, mande. Isso. E esse podcast extra aqui que nós estamos gravando. Que vai ter outro extra na quinta também ainda. Sim. Só podcast aqui, exatamente. Gente. Então, se você não conseguir falar agora, você pode mandar um e-mail com todas as suas considerações sobre esse trailerzinho e sobre o que você acha que vai acontecer para podcast@drrubrasil.com.br. Tem um delay aí. Você pode, mas tudo bem que foi de surpresa. Foi do nada, gente. Você também pode, pra você que tá online aqui assistindo com a gente e gravando com a gente de certa forma, ou ouvindo a gente em casa no seu agregador de podcast, você tem que seguir a gente também nas redes sociais, cara. É verdade. E uma delas que eu gosto muito, que é a minha favorita atualmente, é ali o Twitter, né? O pássaro que veio, né? A Jory pegou e alterou um pouquinho das coisas pra ele. Ele comeu um alpice diferente, ele tá voando mais alto, né? Virou alienígena, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Facebook também, onde estamos gravando essa live e onde a gente sempre posta as coisas, que é o facebook.com/drbrasil, @drbrasil. Do jeito que você procurar Dr. Brasil, você acha a gente. Tem o Instagram, que eu também gosto bastante, que a gente já fez algumas lives lá, mas dessa vez eu preferi usar o Facebook aqui. É porque lá é 1 hora só. E lá a gente não consegue manter depois. E aí o podcast ia ser mais de 1 hora. A gente não consegue guardar depois, é meio chatinho. É difícil. Então, que é o instagram.com/Dr. Brasil. Somos Dr. Brasil em tudo. Se você tá ouvindo esse podcast pelo agregador do iTunes, não esquece de dar suas estrelinhas, de fazer seus comentários legais lá, porque isso aumenta a relevância do podcast. DWRcast é um podcast colaborativo, assim como estamos gravando aqui. Sim. Colaborativamente, com várias pessoas. Assim, com mais pessoas, que é muito mais legal. Sim. Então vai lá, dê sua opinião, dê suas estrelinhas, porque isso aumenta a relevância e faz o Dr. Who chegar na casa de mais pessoas, cara. Isso é muito importante. É muito importante. Façam amigos públicos. Sim. Google Podcast também estamos lá. Várias pessoas estão perguntando. Estamos lá. Procura Dr. Brasil ou DWRcast lá. Tá que puxando você direitinho. Atualizadésimo. É um agregador maravilhoso que o Google tá dando aí pra gente. Bem legal. Bem legal também. Mas nos vemos aqui. Estaremos nesse, como diria Carlos Alberto, nesse meu sofá, né? No querido nessa banco. Mesma hora, nesse mesmo canal. Não nessa mesma hora. Estaremos aqui nesse mesmo sofá, neste mesmo Facebook, fazendo uma live na quinta-feira à noite, provavelmente às 9 horas. Pra quem trabalha, a gente também trabalha. Sim. Quinta-feira à noite, vamos botar o horário direitinho pra vocês depois. Isso. Live falando sobre o painel da San Diego Comic Con. Que também vai virar podcast. Com certeza. Tá? E depois disso, sexta-feira, também tem podcast revisando aí o primeiro episódio de Torto. Tá bom pra vocês? Tá bom pra mim. Tá bom pra você? Tem coisa pra caralho, mas vambora. Então, maravilha. Se despeça a galera. Diga tchau, Thaís. Tchau, Thaís. Gente, obrigado por estarem aqui com a gente na live. Obrigado por estarem ouvindo a gente no podcast. A gente se vê. Um abraço e até o próximo DWRcast. Falou, gente. Tchau, tchau.